Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Edição número 94 do nosso podcast. Aqui no YouTube estamos chegando já a 20 milhões de visualizações, quase 70 mil inscritos. Te agradece a você que nos acompanha, mas segue insistindo pro pessoal se inscrever no nosso canal, quem ainda não é inscrito, like no vídeo, compartilhe com os fãs da velocidade. Muitos assuntos interessantes. Tivemos o Grande Prêmio do Canadá esse fim de semana. Vitória número 60 de Max Verstappen, mais difícil do que a gente estava esperando essa temporada 2024 da Fórmula 1 ficando mais imprevisível. Tivemos Fórmula Indy, 1, 2, 3 a Penske em Road America. Estamos na semana pré-24 horas de Le Mans também, com muitos assuntos interessantes no programa de hoje. Então, bora acelerar. Estamos com o nosso time completo aqui hoje na mesa. Christian Fittipaldi. Tudo jóia, Christian? Beleza. Beleza? Tranquilo? Pronto pra outra. Pronto pra outra? 94? 94. Ano Passa do Tetra. Rápido, tinha até esquecido. Passa rápido. Passa rápido. 94. Junior de volta, nosso Miami Beach Boy. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Tudo bem lá com a pista? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo jóia. Depois já convidar a gente pra ir à pista lá de kart, né? Não, ela é muito ondulada pro Cris, machuca as costelas. Tem. Ainda mais na idade avançada dele. Entendi, não rola. É nem de rental. O rental tem muito gripe lá, então Tá. não sei. Teria que botar um protetor bem forte pro Cris, mas... Nós falamos essa semana sobre quebra de costela, não foi? Quando foi que... Teve algum dia que a gente tava conversando que você citou quebra de costela. Acho que foi na gravação lá da... Não, Não, a quebra de costela foi do pai dele, lá em Interlagos. Não, mas foi uma dele que ele comentou. Você lembra? Ué, você falou? Você falou no programa. Você botou um life vest, Exatamente. Um Não, colete ele, né? salva-vidas, né? Ele veio com as ideias mirabolantes dele, só que não funcionou, porque ele ficava muito pra fora do banco do cara. Imagina, pô. É grande aquele dia. Não, é grande. Não. Na verdade, era um colete de esquiar. Então, Tá. então não era um salva-vidas, evidentemente. Tá. Então, só Era que mais justinho, vai. fica mais justinho, só que a parte do lado ainda... Ele já era grande, né? Então, a parte do lado dele alarga mais ainda, daí para entrar no banco não funcionou. Beleza. Turma, alguns recadinhos para vocês que nos acompanham aqui no Pelas Pistas, seja em plataforma de áudio também, no nosso canal do YouTube. Aliás, plataformas de áudio, semana passada a gente bateu o top 10 de podcasts esportivos no Brasil, hein? Chegamos nos 10 mais ouvidos de todos os podcasts de esporte do Brasil, Pelas Pistas ali. Então, você que nos ouve no trânsito, eu ouço muito no trânsito, gente. No trânsito, na academia, o Nelsinho lá nos seus projetos fitness. Onde mais? Você pode ouvir na fila, sei lá, fila do banco, ninguém vai ficar na fila do banco. Aeroporto, avião, você baixa o programa e ouve. Fake news. O fake news dele na academia. Né? Você vê a esposa toda focada, ele lá na bicicletinha. E também a nossa lojinha, o pelaspistas360.com.br, com os nossos produtos, camisetas, ecobags. Vem novidade aí, vem novas estampas de camisetas, vem as nossas canecas com pistas dos dois. Xícaras também, que o Christian fazia xicrinhas de café, que ele gosta de tomar um cafezinho menorzinho ali, um expresso. E também... Nessa semana começa o nosso programa de membros do Pelas Pistas. Em breve vocês vão ter todos os detalhes, mas vai ter novidade, especialmente para quem é ansioso, quer ver o Pelas Pistas antes. Você vai dar conta de gravar tudo isso? Já tá sem voz meio agora, né? Pô, Você não viu ontem? Ontem, se tivesse uma volta a mais a corrida, ia ser meio complicado. Ainda bem que eram só 55 voltas. Mas já tô recuperado, semana vai ser mais sossegada, dá pra fazer. Turma, Canadá. Vitória de Max Verstappen, vitória número 60 do Max na Fórmula 1. Prova que começou com chuva. Russell na frente, secou, choveu, secou. Como que vocês viram essa corrida? Como visão geral da prova, depois alguns assuntos detalhados. Eu acho que a prova... Ela quem ganhou, quem errou menos, né? Basicamente. Eu acho que a Fórmula 1 tá cada dia mais interessante de acompanhar, porque aquilo que a gente tem falado cada vez se prova mais, né? Que os carros estão muito próximos, muito parecidos. O tempo na classificação, né? A proximidade dos tempos. Os dois primeiros viram no mesmo tempo. Em 0,2, top 5, top 6. Às vezes nem na Stock Car você vê isso. Então,
realmente é muito legal de poder ver isso. E todo mundo fica falando que o Max tem aquela vantagem enorme. Cara, como eu sempre venho dizendo, né? Ele tira leite de pedra. Você pega um piloto que o Pérez, quando a cabeça não tá no lugar certo, ele tá um pouquinho desfocado, e talvez seja uma pista que ele não... Olha onde ele largou. Ele não passou nem por Q2. Então, isso mostra... Isso é bom pra Fórmula 1, porque realmente, quando você é bom, os pilotos bons conseguem realmente, hoje em dia, se mostrar. E conseguem provar porque os carros estão muito parecidos. Então, você tira uma vantagem de uma situação difícil, seja chuva, uma estratégia, uma pista difícil, né? Se você tem, vamos supor que tem uns 20 carros em menos de um segundo de diferença, os pilotos conseguem realmente mostrar serviço. Diferente de antigamente, desde a época do meu pai, ou até mesmo na era do Hamilton, quando ele dominou, do Schumacher, você pega do primeiro ao último, tinham 3 segundos, entendeu? Hoje em dia tem menos de 1 segundo, que é muito legal. Então, tá legal de se ver, tá legal realmente de os pilotos tendo que andar com tudo no limite do carro, em todos os momentos da classificação, do Q1, Q2, Q3, porque é imprevisível. Toda pista muda um pouco, favorece um pouquinho um carro, um pouquinho outro da construção do carro, mas mostra realmente que esse formato de regulamento, com teto de gastos, com isso tudo que tem sido desenvolvido nos últimos anos, tem realmente feito uma mudança para melhor para a categoria. Então, realmente, cada final de semana que passa, a gente vê que tá cada vez mais interessante, né? E, não, para mim, muito legal. A corrida teve, obviamente, o Max ganhou, mas não ganhou fácil, ganharam um pouco na estratégia de estar no lugar certo na hora certa, né? A corrida teve na mão do Lando durante um pouco, infelizmente ele não parou aquela volta que começou a chover, ou na hora que entrou o safety car. Mas você consegue ver que o carro da McLaren é um carro que parecia ser mecanicamente um pouco mais mole, né? O carro, ele exigia menos do pneu, então você viu que no final daquele stint, o Piastri e o Lando vieram muito para frente, comparado com os outros carros, então era um carro que estava forçando menos os pneus, então gerando menos temperatura, e o pneu não estava se acabando tanto igual os outros carros, que talvez eram um pouco mais rígidos, um pouco mais duros, e botava mais energia nos pneus, subindo mais a temperatura dos pneus, enquanto a pista estava secando, e todo mundo estava perdendo velocidade, e a McLaren conseguiu manter os pneus uma temperatura mais baixa, tendo mais aderência durante mais tempo. Por isso que eles conseguiram ir para frente no final daquele primeiro stint. Mas, enfim, foi legal de ver, e Fórmula 1 realmente tá cada dia mais interessante. A gente já falou também sobre o regulamento 2026 do nosso programa de hoje, que tem até a ver com uma coisa que o Nelsinho falou, de os carros estão ficando mais próximos, algumas equipes mais preocupadas com isso também. Mas e aí, Christian, sobre o Grande Prêmio no geral? Não, no geral eu tô com o Júnior. Eu achei que foi uma corrida extremamente interessante. Volto a bater na mesma tecla, né? Não por causa da pista, mas sim por causa das condições meteorológicas. Enfim, então aquela chove, seca que eles tiveram o final de semana inteiro acabou dificultando a vida de todo mundo e, em alguns aspectos, até tornando a prova bem mais interessante, porque a gente viu alguns movimentos, eu diria que de alguns pilotos bem arrojados, né, que em algumas situações funcionaram, em outras situações não funcionaram. Se a gente lembrar, por exemplo, o Albon, que meteu aquele passão em 2 carros bonito no final da reta, aquilo lá eu acho que foi a passada mais legal da temporada até agora. Concordo. Então tiveram algumas situações que tornaram o Grande Prêmio extremamente interessante. Agora, se você perguntar para mim, eu vou falar exatamente a mesma coisa que eu falei 2 semanas atrás. Eu acho a pista completamente sem graça. Velho, cabeça dura. Eu acho. Agora, não. Então, a gente não pode misturar duas coisas. Que tem a sua tradição, que tem isso, que tem aquilo. Mas é uma corrida, é uma pista difícil. Você pega os pilotos que erraram, né? Mas eles erraram por causa das condições. Porque eles estavam, por exemplo, primeiro que eles estavam andando no trilho do começo da corrida até o final, que já é difícil. Então, o Pérez meteu
uma roda para fora, errou. Então, o que eu quero dizer, foi uma corrida difícil e interessante por causa das condições meteorológicas, porque se não tivesse chovido e tivesse seco o tempo todo, você pode ter certeza que a corrida não teria sido tão interessante que nem foi. Então, isso acabou dando... Mas é uma pista difícil, não vai dizer que é uma pista fácil. Eu acho que ela ficou difícil porque eles andaram no trilho o tempo todo. Então, isso que estava difícil. Por exemplo, tá bom, vai andar em Spa o tempo todo no trilho. Vai ser fácil? Não, vai ser difícil. Então, é a mesma coisa. Mas você tem... Alguns lugares tem muito mais margem de você errar. Você errou, saiu um pouquinho, você não bateu no muro, né? Realmente, essa pista de final de semana, ela separou os meninos dos homens lá, entendeu? Tem caras que ficaram errando, o Sargent errou 2 vezes na segunda, né? O Pérez, com pressão, errou. Tiveram vários que deram umas erradas que, enfim, desculpa. O Max errou. A gente não lembra uma escapada de pista do Max há muito tempo. Na 2, né? Na 1 e na 2 ali. Então é uma pista difícil, né? Lógico que essas condições dificultam para todo mundo, só que dificultam para todo mundo igual. E aí você vê os pilotos um pouco mais fracos, seja de cabeça, de concentração, de não sei, que eles, quando chega naqueles momentos mais difíceis, quando a pista vai ficando rápido, com trilho, isso, aquilo, é muito difícil. Ainda que você não tenha área de escape, se essa prova tivesse sido Silverstone, Cota, as pistas da Qatar, essas coisas, teria sido chato, porque o cara erra um pouco, sai um pouco do trilho, dá aquela volta lá no asfalto, 3 km de distância, volta, não acontece nada com ele. E aí essas pistas realmente que o piloto não fica nervoso, porque ele, se eu sair do trilho, não vai acontecer nada comigo. Essas pistas, pro piloto, assim, é mais difícil, é pior, porque a sua margem de erro é 0, ainda mais quando se cria trilho, que é uma coisa muito difícil, que você não pode pisar fora que já era. São esses momentos que a gente consegue identificar os pilotos, Lando, Hamilton, Russell, esses caras são um pouco diferenciados do resto do grid. Então, assim, não é o desenho mais legal, mas ela realmente, ainda mais dificultou mais ainda por causa do trilho, das condições, realmente você vê os pilotos que estão em outro nível, que não erram, ou mais erraram, mas estão andando num ritmo muito mais forte que o companheiro de equipe, né? Se provou mais uma vez que o Piastri é um dos pilotos que pode se tornar aquele AAA lá de cima, que ele andou junto com o Lando praticamente o final de semana inteiro. Então, assim, é realmente uma pista que você consegue identificar pilotos bons, porque a margem de erro é 0. Ainda mais aquelas chicanes rápidas com muro na saída, você tem que ser muito preciso. Toda vez que você faz aquelas zebras, pega o carro, pula aqui para um lado para o outro, você tem que ser muito preciso, muito constante, ter uma concentração muito alta para você conseguir repetir aquilo. Quantas voltas aquela corrida? 58, 60 e tal? Foram voltas pra caramba. A corrida foi muito longa. 70 voltas. 70 voltas. Enfim, eu acho que aquela pista realmente é um divisor de águas, assim, para ainda mais essa prova difícil do jeito que foi. Você tem razão no aspecto divisor de águas, sim, só que eu continuo batendo na tecla. A chuva acabou gerando esse divisor de águas. Então, o fato deles correrem no trilho, em situações diversas, tiveram que arriscar mais, tiveram várias ultrapassagens durante a prova que quem estava ultrapassando estava freando praticamente 4 rodas meio que no molhado. Eu falei, vai passar reto. E de um jeito ou de outro ele conseguia fazer a curva. Agora, eu também posso dar o spin contrário e virar e falar assim, concordo com você quando você falou, vamos lá para, sei lá, Qatar, as outras pistas que tem uma área de escape gigante, que não tem risco nenhum, sim. Montreal, como não tem área de escape, acaba gerando esse spin de dificuldade a mais. Daí você vai para Mônaco, que é a corrida mais taxada do ano, que todo mundo reclama, que é a corrida mais chata do ano. Corre aí um grande prêmio em Mônaco de 78 voltas com trilho o tempo todo. E aí, não tem área de escape lá. De repente, Mônaco vai virar interessante, né? E todo mundo taxando Mônaco, como a gente viu, né? Que foi a pior corrida do ano. Ninguém passou ninguém. Quem largou em primeiro, chegou em primeiro. Quem largou em 10º, chegou em 10º. Sim,
Foi uma corrida muito boa, mas eu continuo batendo na tecla que foi uma corrida muito boa. A prioridade da corrida foi por causa das condições, que eram condições adversas, que daí vai em linha com tudo isso que você disse. O piloto que é mais esperto, que é mais safo, que tem mais experiência, ele consegue levar vantagem dessas situações. Tá aí as análises iniciais da prova do Christian e do Nelsinho. Chegar agora nos pontos específicos, chegar no ponto, talvez o ponto capital da corrida do Canadá, que foi a questão do safety car do Sargent na volta 26, e se dava realmente para o Norris entrar no box ou não. Naquele momento o Norris era líder da prova, tinha 9 segundos de vantagem pro Max Verstappen quando teve aquela batida. Muita gente veio em redes sociais, pô, dava para ter entrado, não dava para ter entrado, aquela discussão. Eu peguei depois no F1 TV o replay do lance, tem um delayzinho do áudio da equipe, então assim, nem sempre no momento em que a equipe fala com o piloto é quando ele realmente falou com o piloto, mas na imagem dá pra ver. Quando o Norris estava chegando no grampo, foi quando acontece o acidente e a equipe informa pra ele, acidente, curva 4 e 5, Logan Sargent, estamos checando. Então ele tá contornando o grampo. O acidente aconteceu 9 segundos atrás, que é bem na frente, inclusive, do pelotão ali, do Max, do Norris, do Russell, que tava ali do Piastri. Ele faz o contorno do cotovelo, segue naquela reta que vai em direção aos boxes. Quando ele tá muito na cara do box, acende a luz de safety car. Então, realmente, uma tomada de decisão ali era... Acho que era impossível. Tanto que ele começa a fazer a chicane e aí o pessoal fala safety car. E aí eu entro ou não entro? Já viu que já tinha passado, então segue. E no momento o Lando não ficou bravo no rádio. Tipo, ele até cogitou, porque como ia voltar a chover, ele cogitou ficar na pista com os pneus que ele estava mesmo. Aí depois convenceram, não, para aqui, beleza? E aí ele ficou pra trás na hora da relargada no primeiro safety car da prova. Deu um pouco de azar. Não vou nem falar que a equipe tomou a decisão errada ou demorou para tomar a decisão, porque naquele ponto lá, infelizmente, ele estava com uma vantagem muito grande e pelo ponto onde ele estava, comparado com onde foi a batida, etc., os caras de trás tiveram 10 segundos a mais para tomar a decisão do que fazer. E então, assim, o Max deu um pouco de sorte nesse ponto aí. Devolver no Miami? Um pouquinho, pode ser. Mas faz parte de corrida, né? Tem hora que fazer o quê, né? Às vezes muita coisa podia acontecer. Ele poderia ter entrado lá, os outros todo mundo fica fora, aí ia relargar lá atrás. Pode ser que os pneus que mantiveram, se alguns pilotos tivessem parado, não teriam piorado muito, igual que foi o caso do Tsunoda, que não parou naquela parada. Enfim, mas eu acho que foi o que mostrou ali que, enfim, que o Lando estava muito bem, a McLaren está melhorando muito, todo mundo meio que chegou na Red Bull, e enfim, mas faz parte de corrida, né? Eu não sei se no seco, no final da prova, se o Lando estivesse na frente e o Max em segundo, por exemplo, se o Max não teria passado ele e ido embora, porque parecia que no seco a Red Bull estava um pouquinho melhor. Agora, eu não sei se isso é track position ou se realmente eles claramente estavam mais rápidos, mas enfim, acho que faz parte de corrida, né? Eu acho que todo mundo fez uma corrida boa, mas a Red Bull tomou uma decisão boa, mais certa na hora ali, tiveram mais tempo para tomar a decisão e, enfim, foi o que foi. Eu acho também, eu não vi, quer dizer, eu não sei exatamente como funciona, mas na volta que o Lando passa e não entra pro box, eu acho que ele não podia estar numa velocidade normal, né? Ele tem que estar numa velocidade um pouco mais... E ele ainda pegou o safety car, que o safety car tava na saída do box. Então o safety car, a hora que dá, ele já sai, já pega ele na curva, já pega na curva 2, 3. Se não fosse isso, se ele tivesse saído na frente do safety car, não ele teria reduzido a velocidade, mas não ficaria preso atrás do safety car. Exatamente. Porque ele anda mais lento atrás do Agora, você tem certeza que ele já saiu aquela volta atrás do safety car? Já. Ele já sai atrás do safety car. Tem certeza? Tenho. Porque quando ele entrou pro box, né, no final, deu aquela volta inteira, sim. E ele entrou pro box, os outros pilotos passaram enquanto ele estava no box. Ele tinha uma vantagem ainda para eles. Sim, porque o pessoal fez a parada também. Tudo bem, mas aí fizeram aquela volta, depois da parada, fizeram a volta acelerando para chegar no safety. Enfim, esse detalhe agora não... Ele ficou preso. Eu vi a volta toda aqui no rádio conversando com a equipe, você vê que ele tá atrás. Tanto que tinha um carro na frente dele,
Quero retardatário. Quero retardatário, o retardatário passa o safety car e ele fica atrás do safety lá. Deu azar. Faz parte. O Carl Haas falava pra gente, eu nunca mais vou esquecer, uma vez a gente tava jantando e a gente tava discutindo automobilismo norte-americano comparado com o automobilismo europeu, né? E daí a grande discussão na mesa era bandeira amarela, não bandeira amarela, acha justo, não acha justo, e quando você tá liderando 10 segundos na frente, e daí você perde essa liderança, porque você acertou seu carro, você tá andando no limite, você conseguiu abrir esses 10 segundos, né? E eu nunca mais esqueço as palavras dele, que no fundo eu acho que ele tinha razão. Ele falou, se você pegar uma temporada inteira, e ele fala assim, at the end of the day, no final do dia, luck evens out. Então, ou seja, se você teve uma situação de sorte numa corrida, de repente você não vai ter a mesma situação de sorte na próxima corrida quando sair a bandeira amarela. E o caso do Lando foi um exemplo perfeito. Vamos todo mundo concordar aqui que é 90% de certeza, ele fez um grande trabalho, mas é 90% de certeza que ele ganhou a corrida de Miami por causa da bandeira amarela. Se não fosse por causa da bandeira amarela, ou safety car, sei lá como é que chama na Fórmula 1, mas se não fosse por causa disso, em Miami, ele provavelmente não teria vencido a corrida. Então, ajudou ele. Sim. Aqui em Montreal, prejudicou ele. Provavelmente, se não fosse aquele safety car, se não fosse o Logan batendo naquele momento, ele teria grande chance de vencer a corrida, porque o pace dele na corrida, como todo mundo pôde acompanhar, era extremamente forte. E naquele momento estava realmente muito forte. Mas quero jogar a discussão para você em casa, pode colocar os comentários também, o que você acha sobre essa questão aí de estratégia da McLaren. McLaren que realmente bem forte. McLaren, você viu, venceu em Miami, podia ter vencido em Mônaco, podia ter vencido em Imola, que o Max e o Norris ficaram pertíssimo. Em Mônaco, Piastri classificou em segundo. E terminou em segundo. Assim, se ele faz a pole, ele ganha a prova. De novo aqui, McLaren realmente acendeu muito. E ajuda a ter dois pilotos bons, né? Eu acho que os dois pilotos são muito parecidos ali. A Red Bull talvez poderia ter melhores resultados se o Pérez tivesse um pouco mais próximo do Max. Então você quer começar a próxima discussão agora, nesse momento? Você já quer emendar ou você quer terminar primeiro essa tua linha de raciocínio? Podemos, tio. Podemos então emendar ali os anúncios de que Pérez renovou o contrato por 2 anos com a Red Bull. Muita gente não gostou. 1 mais 1? É 1 mais 1. Isso é importante, hein? 1 mais 1. Então é 25... com 26... Uma opção de 26. Exato. Então vai depender, evidentemente, da performance dele em 25. Tudo, outro piloto, tudo. Então isso é legal. Isso é uma informação diferente do que... É uma informação diferenciada e muito importante. Muito então importante. Não é 2 anos. É 1 ano. Esquece esse segundo. Porque ele tem que performar. Se ele não performar, a Red Bull vai falar, foi um prazer, muito obrigado. Muitos desses contratos são assim, né? Eles falam eles só falam o resumo grande, que são 2 anos, mas muitos dos contratos da Fórmula 1 não são assim. O do Hamilton foi 1 mais 1, com a Mercedes. Tanto que ele dispensou o segundo. Sim. Então, todo mundo fala, tipo assim, o próprio Leclerc ou o próprio Max, quando renovou, o Max, ele tem cláusula de saída para ele sair a hora que ele quiser. Então, assim, todo mundo fala que esses contratos são de 2 ou 3 ou 4, 5, mas é se aquilo. Então, assim... Isso é contrato. Todo mundo é meio que. Quanto mais leverage tem o piloto, né? Mais cláusulas ele tem a favor dele para ele poder sair ou ficar ou fazer o que ele quiser. Então acho que o caso do Pérez, eles não queriam botar um piloto igual o Sainz no lugar dele porque eles acham que o Sainz vai criar dor de cabeça para a equipe, né? Vai querer disputar com o Max, vai criar aquele ambiente um pouco mais pesado e não é isso que a Red Bull quer, né? A Red Bull passou um pouco por isso entre o Max e o Pérez, resolveram o Pérez entendeu que o lugar dele é marcar ponto ali e não criar nenhum tumulto, porque a equipe já tá passando por o que aconteceu no meio do ano, ainda não conseguiram resolver tudo, tá debaixo dos panos ainda sendo resolvido, mas eles perceberam que a equipe tem que fluir bem e eles optaram por escolher o Pérez. Na minha opinião,
não tá certo. Quer dizer, não é que não tá certo. Teriam opções melhores, entendeu? Mas eu não sei ali o quanto foi, talvez, o Max querendo que ele fique, porque sabe que ele não vai dar dor de cabeça, ou tanto que é patrocinador dele, levando o patrocinador para a equipe, e isso ajuda ele a ficar com a vaga dele. Porque, honestamente, dá pra gente nomear 8 pilotos que estão, na minha opinião, um pouco melhores que ele, dele pra melhor, né? Mas aí vem a parte política do piloto entrar sabendo que ele é um segundo piloto, os patrocinadores que o Pérez leva pra equipe, enfim, tem uma série de coisas que, enfim, ele conseguiu ficar mais 2 anos, assim, realmente eu não... Eu acho que se esse contrato fosse negociado até depois do Canadá, depois desse final de semana que ele teve... E foram 2 finais de semana seguidos péssimos, em Mônaco e Montreal. Com certeza assinou antes de Mônaco, porque os 2 últimos finais de semana, pelo amor de Deus, né? É bem capaz da Red Bull não ganhar os construtores. Então... Deu muita sorte que a Ferrari fizeram pontos. Exatamente. Agora os 2 tocaram num ponto interessante. Eu tô com você no quesito que, de repente, assinando o Pérez, a gente não vai criar bagunça aqui dentro da equipe, o Max vai estar dentro da situação confortável dele, o Pérez claramente não está indo contra o Max. Agora, a Red Bull está se beneficiando, e o Pérez, né? Os 2, né? Estão se beneficiando dessa situação porque não teve competição até agora nos últimos anos, praticamente desde o começo do stint do Pérez. Do Max. Não. Tá. Do Desde Pérez, que ele entrou na equipe. lá na Red Bull, praticamente não teve competição. Não, teve 21. Por nenhuma. Teve 21. Ele tinha entrado o quê? Em 21. Tá. Só que até que ele deu uma mão. Sim. Não, ele guiou muito bem lá na última corrida, exatamente. Lá mas no final quando mudou o regulamento 22 pra frente, em diante, não teve. esquece. Não teve. Então, até agora. Por isso que o contrato dele foi renovado, porque eles estão ganhando o Mundial de Construtores com Pérez ou sem Pérez. Sim. De qualquer jeito. É praticamente com o Max sozinho. Ano passado foi. Então, e o Max tá ganhando o Mundial de Pilotos, então, tá tudo jóia, tá tudo funcionando. Por que ele vai mexer num time que não tá perdendo? Agora, essa é a atitude certa? Na minha opinião, eu acho que isso pode acabar gerando problemas para eles no futuro. Porque agora os outros estão encostando. Então, tanto Ferrari quanto McLaren, e claramente, se você fizer a média da dupla da Ferrari e da McLaren, a performance dos 2 é melhor que a Red Bull. Eu acho realmente que a Red Bull não está preocupada com construtores, está preocupado com o Mundial de Pilotos. Eu acho que é isso, porque não faz sentido eles pegarem o Pérez, que eles sabem que o Pérez, ainda mais com os carros todos próximos, e a cabeça dele, né, dá uma variada muito grande, de final de semana para final de semana, eles devem estar preocupados só com o Max entregando o campeonato, e não com construtores. Só pode ser isso, porque tá na cara já que Pérez tem final de semana que anda, mas andava, mesmo com um carro muito, muito melhor que o dos outros, ou relativamente melhor que o dos outros, mesmo assim o Pérez não conseguia andar em segundo toda a corrida, entendeu? Teve a fase o ano passado, esse ano agora tá clara. Então eu acho que eles estão pensando qual que é a melhor receita pro Max entregar o campeonato pra gente. Essa daqui. É o que tá parecendo ser, entendeu? Porque se eles estivessem preocupados com construtores, a não ser que o dinheiro que ele esteja levando cobre o segundo lugar. Né? Ou deve ter uma cláusula lá. Se a gente não vencer o construtores por causa de você vai preencher, o seu patrocinador vai... Não, custa X a mais. A não ser que seja isso, não é possível, né? Não, se for isso que você acabou de falar, daí a nossa discussão muda completamente. Completamente. Eu não sei. Mas, enfim, são 2 coisas bem diferentes. Né? A gente tem que lembrar no final que é uma equipe de corrida. Uma equipe de corrida tem que brigar. Eu entendo o patrocínio, o dinheiro é importante, tudo, mas assim, uma equipe de corrida tem que brigar pra você ter 1 e 2. Pra você ganhar os campeonatos mundiais. Mas quanto maior a chance de ter 1 e 2, então, vamos maximizar a nossa chance de ter 1 e 2. Tá. Quanto mais você maximiza isso, mais potencializa o problema de ambiente de equipe de um piloto querer ficar na frente do outro. Sim. Entendeu? Então tem esse balanço. Mas daí a gente vai entrar naquela velha discussão que a gente já teve.
pega 2 pilotos AAA ou pega um piloto AAA e pega outro piloto A? Então, é o que a Red Bull fez. Pegou um B e um A. Não quis pegar 2 As. Então é só a escolha deles. Uma curiosidade, eu tenho aqui os dados até a prova passada, então não está considerando o Canadá. Então até Mônaco. A maior diferença de quali entre companheiros de equipe é Verstappen e Pérez. 3 décimos. É a Em maior. média só? Na média. Nossa, na eu média. diria que era muito mais. Na média. 2 que chamam atenção. A menor é a McLaren, Norris na frente do Piastri, mas 0.042. É o que eu falo, Piastri é diferenciado. E chama atenção o Russell com o Hamilton. Porque o Russell com o Hamilton, antes, tá 8-1 agora em classificação pro Russell, mas antes era de 0.062 e tava 7-1 pro Russell. Então, tipo, essa chama muita atenção porque é um placar grande de um pro outro, mas a diferença é muito pequena. A título de curiosidade, Albon e Sargent, muita gente deve estar se perguntando, 277 é a segunda maior. Eu acho que quando a gente entra nessas diferenças pequenas, que o cara tá tomando em média meio décimo, pra mim não é nem diferença isso daí. Ele tá fazendo o trabalho dele tão bom que nem o outro. Agora, o problema é quando você tá classificando atrás do seu companheiro de equipe toda a corrida, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos para trás, entendeu? Isso daí é uma diferença muito grande. Agora, isso que você acabou de comentar, você até citou o exemplo da McLaren, da Mercedes, é muito próximo. Você pode ir com qualquer um dos 2 pilotos, que qualquer um dos 2 vão entregar aquilo que eles precisam fazer na pista. Eu acho que grande motivo que todas essas equipes, Ferrari, McLaren e Mercedes, escolheram ter 2 pilotos A, né? Talvez outros. Lógico, vai depender muito do ponto de vista. Mas dessas 3 equipes, os 3 pilotos são capazes de ganhar. Ou 6. Dessas 3 equipes, todos têm capacidade de ganhar. Porque eles não estão numa fase dominante. A maioria das equipes que tiveram dominância tiveram um piloto A e depois um piloto B. Né? Eu acho que tirando a Mercedes, que teve a época Rosberg, que eu acho ele um piloto, não é um AAA, mas é um piloto muito bom. Sim. Tirando esse caso aí, que mesmo assim ele ganhou o Campeonato do Mundo, depois eles escolheram ter o Bottas, que era um piloto B. Né? Porque eles sabiam que eles precisam entregar o campeonato pro Hamilton, e é isso que eles precisam. Eu acho que Ferrari, McLaren, esses todos, se chegarem nesse nível e aí começa a ter o estresse. Pô, estamos lidando no campeonato. Agora não tem isso. Um deixa passar, ou deixa, vai, não vai. Entendeu? Enquanto eles estão ali tentando pegar a Red Bull, eles precisam de 2 pilotos bons, porque precisam maximizar tudo. Se um não pode ganhar, o outro pode ganhar, e vice-versa. Mas uma vez que eles estiverem na frente, eu acho que isso muda um pouquinho, porque aí esquenta muito o ambiente na equipe com os 2 querendo vencer. Porque, independente, vamos pegar o Piastri e o Lando. Se o carro tá bom e os 2 andando primeiro e segundo, o Piastri vai querer ganhar a corrida, não tem jeito. E vai criar estresse dentro da equipe. Aí começa a esconder coisa, começa a tentar fazer isso, começa a ter jogo de equipe e causa os estresses que a gente sabe que pode causar. Então, eu acho que isso funciona enquanto eles estão tentando pegar o primeiro. Uma vez que eles estão lá, aí eu acho que muda um pouco o cenário da equipe. Interessante esses pontos de vista, até para trazer alguns exemplos. O Tsunoda acabou renovando com a Visa, Cash App e RB por mais uma temporada. Ainda não anunciaram em relação ao Ricardo ou ao Leon Lawson. O Leon Lawson já está considerando, inclusive, sair desse guarda-chuva porque está vendo que vai ficar sem vaga. Mas o Tsunoda tem mais Q3 no ano do que o Pérez. E o Sargent classificou... Não, nem fala que a hora que eu vi isso, eu comecei a... O Sargent classificou mais vezes à frente do Pérez do que o Albon. Tá 30-0 pro Albon e Sargent. Mas acho que foram 6 vezes que o Sargent classificou-se à frente do Pérez numa corrida. No quali. Que volta aquela discussão nossa, quem tá tendo antes. Essa do Pérez. Mas sabe o que eu posso pensar uma cabeça diferente de equipe de corrida? Um cenário que muita gente passa no dia a dia. O cara sabe guiar, sem dúvida nenhuma. O cara é bom
Sem dúvida nenhuma. O cara chegou lá, já ganhou corrida, já fez pole position. Só que eu acho que já deu. É que nem um casamento que não tá indo pra frente. Não adianta você ficar inventando moda, indo viajar, indo levar em, sei lá, restaurante bacana, flor todo dia, porque tem um problema maior por trás. Por um motivo ou outro, não tá dando liga. E eu acho levar pra restaurante bacana salva casamento? É o que dizem, não sei. E claramente a gente pôde acompanhar dificuldades que o Pérez teve na temporada passada. Quantas vezes o ano passado ele não foi pro Q3? Por várias. Várias vezes. Então, e agora a gente já tá 2 corridas seguidas que ele não consegue passar do Q1. E não foram as 2 primeiras. Exatamente. Não, de ir pro Q3. Né? Então, isso mostra que, sei lá, ou o fator Max já mexeu com a cabeça dele, porque claramente ele sabe que ele não consegue andar no mesmo nível do Max. Precisa, de novo, quero deixar bem claro, nem conheço o Pérez, é um grande piloto, é óbvio, só que já deu, precisa de um sangue novo lá dentro. Vou citar um outro também que acho que para algumas pessoas já deu também, foi assunto no Canadá, mas uma curiosidade, a gente vê aqui, 2 décimos, 3 décimos é a diferença de quali média do Max pro Pérez. No começo do regulamento, devia ser isso. Só que em 2022, 2023, esses 2 décimos era primeiro e segundo no quali. Agora, como você bem falou, 2 décimos foi o primeiro pro 7º no quali. E aí você coloca mais gente nesse... E outra coisa, isso que né? você acabou de falar, volta aquilo que ele falou no começo do programa. Eu também concordo. Você colocou 6 carros. Exatamente. Outra coisa que eu queria ver, outra estatística que a gente podia ver depois, é você pegar os primeiros 2 anos do Pérez e os últimos 2 anos. Ele tá no 4º ano dele? É o 4º ano dele. Não, tá indo pro 5º. Não, ano que vem é o 5º. Então, pegar a média do ano passado e desse ano e os 2 primeiros anos. Tenho certeza que os 2 primeiros anos foram muito mais próximos. Por quê? O Max fazia pole, de certa forma, com o pé nas costas, então ele não tava andando tudo que tinha que andar. Agora que o negócio apertou, que as equipes estão muito mais próximas, ele tá tendo que tirar leite de pedra. E é mais pressão operacional em cima dele. Então tudo é mais pressão, é mais difícil. É mais difícil. Tem que ir no mais no limite, tem que ir no final da tomada de tempo, aquele último segundo para pegar a pista no melhor momento, tudo é mais no limite. Que acontece isso, o cara que não tem a cabeça do Max vai para trás e o Max consegue tirar um pouquinho mais. Então, tenho certeza absoluta. Aumenta mais ainda o gap. Que pegar do ano passado, 23 e 24, pegar a média desses dois, comparado com 21 e 22, agora tá muito maior a diferença. 21 eu vou até desconsiderar, porque ainda teve a briga com o Hamilton. Vamos pegar 22, 23, 24, que é pra... São os anos mais dominantes. Pega todas as coisas que ele teve, pegar da metade pra frente e metade pra trás. Com certeza, a primeira metade tava muito mais próxima. Agora a diferença e vai crescer cada vez mais, porque vai ficar cada vez mais difícil, o Pérez vai perder a cabeça cada vez mais, eu acho, né? E as outras equipes estão crescendo, estão chegando perto da Red Bull. Operar no 90% em qualquer profissão que você faz é uma coisa. Operar assim, perto do 100. Perto do 100 já é outra conversa. E operar o tempo todo, sem fazer erro, sem fazer cagada, a 101%, 102% é outros 500. É isso. Inclusive, a gente quer saber dos 500 likes que vocês estão devendo pra gente aqui no nosso programa, hein? Discussão bacana dessa merece likes, inscritos aqui no nosso canal também, no Pelas Pistas. Só pra encerrar o assunto Pérez, no Grande Prêmio do Canadá não, da Espanha, daqui a 2 semanas, ele vai tomar uma punição de 3 posições no grid, porque depois da última batida que ele deu, a equipe o instruiu para chegar no carro, chegar nos boxes, mas algumas peças foram caindo e a FIA acabou punindo por dirigir com o carro sem condições até os boxes, $25 mil ou euros de multa para Red Bull e 3 punições pro Pérez. Eu acho que isso devia ter... Se tem uma mensagem clara entre a equipe falando isso pro Pérez, eu acho que tinha que ser a equipe que tinha que levar toda essa punição, né? É que eles acham que punindo o Pérez em 3 posições lá no grid de largada, pune a equipe também. Você também tá punindo a equipe, exatamente. É Mas eu concordo com você. Você acaba punindo o Pérez, que não tem nada a ver com isso. Ele só tá obedecendo a equipe. A equipe.
Que não queria causar um safety car, porque a prova tava ficando apertada naquele momento. Assunto polêmico. Villeneuve e Ricciardo. Villeneuve dizendo que o Ricciardo não está entregando os resultados que queria. Se fosse outro cara, talvez estivesse fora da Fórmula 1. Mas depois o Ricciardo deu a resposta. Disse, eu escuto algumas coisas. Tem alguém falando alguma coisa aqui, mas eles vão comer. Pi! Villeneuve voltou com as suas metralhadoras apontadas. E logo depois ele classificou em quinto. Muito bem, né? Então foi sólido, foi rápido. Só tava 2 ou 3 décimos da pole. Não, tava todo mundo. Então, tava todo do primeiro mundo. ao sétimo, acho que foi 2 décimos. Então, ele tava muito próximo muito da perto. pole. Poderia, inclusive, ter feito a pole, né? Vai que ele dá uma acertadinha um pouco melhor naquela volta. Poderia ter feito Imagina a pole. o Max naquele carro. O Max entra naquele carro e faz a pole. Hoje em dia, as equipes precisam investir em bom piloto. Hoje em dia, os carros estão muito próximos e eu acho... O Ricciardo realmente me surpreendeu na classificação. Mas é aquele negócio, você andar o tempo inteiro a 100%, conseguindo entregar, é muito difícil. O Ricciardo tá, de vez em quando ele consegue, Sim. né? Miami, uma classificação aqui e ali. Uma sprint. Só que na média, infelizmente, ele não tá mais lá, né? Então, eu não sei o que é, mas infelizmente gostaria muito de ver ele andando lá na frente. Mas, né, o Tsunoda renovou ali porque tá fazendo o arroz com feijão dele, bem tranquilo. E o outro piloto é altos e baixos, mais baixos do que altos, Sim. mas de vez em quando aparece lá, mas... É uma coisa curiosa, o highlight, o grande momento do Ricciardo é melhor do que o Tsunoda. O Tsunoda é o cara que vai, entrega o carro 8º, 9º, faz os pontinhos dele, mas o Ricciardo do nada vai, sprint, 4º lugar. Classifica em 5º. Tipo, ele faz um melhor momento maior do que a média do Tsunoda. É que a média do Tsunoda, considerando o carro que ele tá guiando, mas daí eu tô me contradizendo um pouquinho, porque o Júnior tinha acabado de comentar, e se a gente tivesse colocado um Max no carro do Ricciardo, será que ele teria metido uma pole lá? Não Gasly, sei. né? A gente não sabe, bem provável. Outra teoria aqui. Se o carro de vez em quando anda ali em 4º, 5º, isso, aquilo, se tiver um piloto das galáxias, andaria lá o tempo inteiro. Não de vez em quando acerta uma volta, quando acerta uma classificação, isso, aquilo. Então, a Cash App, Visa, Mastercard, sei lá o quê, tem que pegar pilotos bons. Beleza, quis assinar o Tsunoda, mas, cara, pega um Carlos Sainz, que tem uma referência boa, tenta pegar, tem que investir num piloto realmente bom, né? É o que a Haas vai fazer. A Haas perdeu o Hülkenberg, eu tenho quase certeza que vão mandar o Magnussen embora. Se não mandar, tem uma coisa muito errada ali. Eles vão pegar um piloto jovem e vão pegar um piloto experiente. Se é o Ocon, não sei, eu acho que o Ocon tá entre a Audi e a Haas, mas eu acho que o Ocon tem grande chance de assinar ali. Na Haas. Na Haas. Porque precisam de uma referência boa, entendeu? E dizem que o Berman já assinou. O Berman deve ser coisa da Ferrari, né? Uma negociação política, a Haas usa o motor Ferrari, então tem um desconto, sei lá o que é. Mas a Ferrari também ela quer achar o novo piloto, né? O Hamilton vai aposentar daqui a pouco. Quem que é o próximo cara? Essas equipes sempre tem que pensar 3, 4, 5 anos pra frente, né? Quem que é o próximo cara que a gente vai botar aqui? Você não acha esses talentos da noite pro dia. Enfim, então tá cada vez mais importante as equipes de Fórmula 1 terem pilotos bons. Mais do que nunca, eu acho. Diferente de antigamente, que você investia 100 milhões a mais no carro, tinha um carro que era 3, 4, meio segundo mais rápido, e aí o piloto entrega, mas o piloto um dia bom, um dia ruim, você não vê tanta diferença. Hoje em dia, né, tá igual a Fórmula 2, né? Sim. Um dia o cara anda em primeiro, outro dia o cara anda em 10º, larga em 18º, enfim, tá uma coisa bem disputada. Tendo dito isso, e desculpa trazer esse assunto à tona de novo, coloca um ponto de interrogação ainda maior ainda na nossa discussão, por que a Red Bull assinou o Pérez. Então, aí eu vou agora fazer só um meio advogado do diabo pró Pérez também. Eu acho que é isso. Muita gente, praticamente todo mundo que assiste a gente, sei lá, trabalha numa empresa, alguma coisa, que também vê no dia a dia uma decisão, por que aquele cara foi promovido pra gerente? Por que o gerente continua? Por que sei lá...
tem muita gente que pensa nessa cabeça, assim, no dia a dia. Sai um pouco do universo Fórmula 1. Talvez a Red Bull não realmente acredite nos outros pilotos para colocar... Talvez ver que o Ricardo não é um cara que vai entregar o segundo lugar do Pérez. Ok, eu posso concordar com você. De repente, aqueles que estão debaixo do nosso guarda-chuva, eu não acredito no Ricardo, Tsunoda, Lawson. Sim. Então, vamos olhar fora. O Lawson eu acho um parente, que eu acho que deveriam testá-lo. Também concordo com você. Mas então vamos olhar fora do nosso guarda-chuva. Só que aí você entra numa discussão que, aí vai chegar num board... na discussão ali do pessoal da Red Bull, não. Nós temos 2 equipes da Fórmula 1. Então, por que eu vou contratar um cara de fora se eu tenho 2 equipes? Isso daí é outro problema. Então, eles não estão fazendo o trabalho dele direito, porque eles não estão captando aqueles pilotos que realmente deveriam estar, talvez, lá na equipe júnior. Mas a Fórmula 1 só são 20 carros. Só tem uma Fórmula 1 no mundo. Eles precisam ter a melhor condição possível no maior investimento deles. O maior investimento deles, qual é? É a Red Bull. Então tem E esse é outro motivo porque os salários dos pilotos estão crescendo tanto, porque os pilotos estão ficando cada vez mais importantes agora. Os salários de 5 anos pra cá triplicaram. Tô falando dos caras de ponta. Os caras de ponta, na época que o Hamilton o piloto de ponta ele tava fazendo 10, 15 milhões. Aí daqui a pouco 30. Agora ofereceram, foi 50 pro Leclerc, depois 100 pro Hamilton, né? Sim. E agora a Mercedes ofereceu 150 pro Max. O negócio escalou de uma maneira, tudo bem, teto de gastos, economizou muito dinheiro da equipe não conseguir gastar no carro e agora podem gastar em outros lugares. Mas pra você ver o tanto que os pilotos ficaram mais importantes agora, os salários foram pra loucura. A Fórmula 1 nunca teve... atletas, os atletas mais bem pagos do esporte do mundo, entendeu? Era sempre a NFL, basquete, futebol. Agora com o salário de 150 do Max, que foi oferecido, ele entra pro top 10 facilmente, top 5 talvez do mundo. Coisa que a Fórmula 1 nunca teve no passado. Mas assim, se eles acreditam no Tsunoda, reassinaram ele, deviam ter posto ele no lugar do Pérez. E aí... lá na Toro Rosso, testar 2 coisas novas. Ou manter o Ricciardo como uma referência, como parâmetro, e botar um Lawson, ou botar um piloto jovem da Fórmula 2, alguma coisa, mas realmente... Eu acho desperdício se o Lawson ficar fora. Eu acho que foi reassinar o Pérez, não faz sentido nenhum pra mim. Queremos saber a sua opinião em relação a Sérgio Pérez. Os 2 últimos assuntos de Fórmula 1 aqui ainda, rapidamente... Que fim de semana da Ferrari, hein? Nossa, que draga da Ferrari. Primeiro abandono duplo desde o Azerbaijão 2022. Leclerc já estava com problema de motor logo no começo da corrida, mas é aquilo que a gente tem batido nessa tecla várias vezes, né? Pra gente conseguir observar como a Fórmula 1 tá apertada, né? Porque eles dominaram o Mônaco, primeiro e terceiro lá em Mônaco, quase fizeram dobradinha em Mônaco, foi por pouco, tudo bem, o Sainz teve um pouco de sorte no começo da corrida, que furou o pneu dele, daí pararam a prova, relargou, ele pôde trocar de pneu, ok, isso faz parte. Mas primeiro e terceiro em Mônaco, no final de semana, foi o final de semana seguinte ou teve um no meio? Bom, enfim, na corrida seguinte... não conseguiram terminar a corrida e não largaram com os 2 carros, não foram pro Q3, né? Nenhum dos 2 carros. Né? Rola por Maranello. E o último assunto aqui, carro 2026. Novo regulamento de carros 2026, a Fórmula 1 foi apresentado na semana passada. Estão prometendo uma certa revolução, carros menores, não tão menores, mas menores, mais leves, com mais potência híbrida na distribuição, para recuperação de energia, sem o DRS, mas tem um outro artefato ali para também manter como se fosse o mesmo, né, o botão de ultrapassagem e ritmo de ultrapassagem, que eles querem usar mais potência híbrida, uma tal de asa móvel também que pode ser dianteira, uma asa móvel dianteira. Enfim, o que vocês viram, acharam sobre os novos carros para 2026? Tem muita gente apreensiva com isso aí. Times acham que é pouco tempo para implementar as regras. Alonso duvida que vão deixar o carro 30 quilos mais leve. Mas e aí? Choradeira de Você olhando para as fotos iniciais
Que acho que vai ser bem diferente daquilo, mas é um... Eu também acho, eu espero. Porque parece um carro de Fórmula 2. Para mim era um carro de Fórmula 2. Se você pegar um carro de Fórmula 2 ou o novo carro de Fórmula 2, de Fórmula 1 a ser implementado em 26, né? Isso. Para mim é a mesma coisa. Mas eu concordo com você, Thiago. Eu acho que dentro dessas primeiras fotos, eu acho que vão ter várias variações. Voltando a 3 anos atrás, quando entraram nessa era nova, a Mercedes apareceu com o side pod completamente zero pod, revolucionário, tudo que no final eles acabaram percebendo que não era o caminho e acabaram alterando esse projeto, mas é o caminho certo, na minha opinião, carro mais leve e carro menor. Eu posso dar outro exemplo desse grande prêmio agora do Canadá. O Canadá, a pista continua a mesma, né? Basicamente. Salvo alguma curva, alguma chicane que eles mudaram. Porém, a largura da pista é a mesma. Um dos motivos que o Gasly encostou no Pérez logo no começo da corrida é porque os carros são muito grandes. Chega uma hora, eles não cabem na pista fisicamente. Não tem. Então, você vai sair da curva, ainda mais naquela condição difícil que estava. Molhado, na primeira volta, todos os carros do grid largando com pneu intermediário, numa pista que claramente era uma pista molhada. Só 2 carros largando com pneu de chuva, full wet, tá? As Haas. É óbvio que ele vai sair da segunda curva, um carro vai mexer um pouquinho para direita, para esquerda, porque, é assim, a hora que você coloca o motor num carro grande desse, com a potência que tem, com a condição difícil, o carro vai mexer. Ninguém é mágico de conseguir guiar o carro numa situação no limite que o carro não vai mexer nada. É óbvio, quando mexeu, um encostou no outro. Já praticamente a gente poderia ter perdido 2 carros logo na primeira curva, e o problema não é dos pilotos, não é que um freou 30 metros mais tarde, levou o outro, não foi nada disso. O problema volta àquilo que a gente tanto discute em Mônaco. Os carros estão muito grandes. Mas você acha que vale a pena essas... Por exemplo, o Alonso duvida que vai diminuir 30 quilos. O pessoal acha que os carros vão ficar mais lentos. Ainda é tipo muito bafafá, muito blá blá blá, ou... Outro dia me mandaram uma foto que eu não sei onde que acharam, eu nem lembro quem foi, mas o carro de Fórmula 1 atual com um carro de Fórmula 1 da década de 70. E quando a gente falava de Fórmula 1 na década de 70, era o supra-sumo do automobilismo, do esporte, que nem é hoje em dia. Sim. Só que os meios de comunicação em 70 eram muito menores do que são hoje em dia. Você olha para aquela foto, eu não vou dizer que é metade do tamanho do carro de hoje, mas é 40% a menos do tamanho de hoje. E você vai me dizer que na pista... Você andar com um carro que é 40% menor e mais leve, não vai fazer diferença nenhuma na pista. Você só pode estar de brincadeira. O Alonso falou que as equipes não vão conseguir deixar o carro 30 quilos mais leve. É isso que pode ser, com essa montoeira de sistema híbrido, de sistema disso... Tem tanto sistema no carro que eu nem sei direito mais o que tem no carro. Por quê? Porque eles fazem isso para a Fórmula 1 ser comercialmente vendável para ganharem mais dinheiro, como a gente já discutiu aqui, alguns episódios atrás. Então, o que acontece, eu também concordo com ele. Eles estão a Fórmula 1, ela precisa ter um carbon foot menor, né? Ela precisa ser ecologicamente mais correto. Reduzir as emissões de carbono, essas coisas. E a forma que eles acharam é de usar um combustível quase 100% sintético, né? Que causa muito menos emissões. Porém, perde muita potência no motor. Então, eles estão tentando fazer de tudo para o carro não chegar e ser 3, 4 segundos mais lento. Eu acho, assim, eu como profissional do automobilismo, não vejo tanta diferença. Eu acho que eles estão preocupados em que eles lançaram um carro novo e ser muito lento, muito mais lento. O que importa ali, né, é igual a estocar preocupação de fazer um carro muito mais rápido. Cara, não é isso que o público está preocupado. O público quer ver as corridas disputadas. Ela quer chegar no final da próxima corrida da Barcelona e não saber quem vai ser pole, quem vai ganhar a corrida e realmente assistir até o final da corrida para saber quem vai ganhar. Esse é o legal. Se o carro passa 350 ou passa 290,
honestamente, não... Ninguém percebe. Ninguém, sabe? Então, os promotores, eles têm essa preocupação que eu acho que é... Sabe? Eu não sei, eles esquecem às vezes o que importa, o que traz realmente o show mesmo é a disputa, sabe? Então, eles estão criando as asas móveis da frente, querendo que o carro fique mais leve, fazendo isso, fazendo aquilo, tudo isso, para compensar a velocidade que eles vão perder quando o carro, quando usarem muito mais combustível sintético, que perde muita potência no motor. Então, isso que está pegando. Só que eles deviam preocupar mais, beleza, então vamos ser ecologicamente correto aqui e criar menos emissões para a gente atrair mais empresas, poderem patrocinar a gente, que querem, que precisam apoiar, por exemplo, muitas empresas que patrocinam a Fórmula E, que ela é 100% elétrica. Com certeza, eles indo 100% combustível sintético e provando que andar dessa forma, ecologicamente, é eficiente tanto quanto a Fórmula E, eles vão pegar esses patrocinadores de lá e trazer para cá. É isso que eles precisam fazer. Agora, não precisam fazer um carro que seja mais rápido que hoje em dia. Tudo bem, isso faz parte da evolução. Tem ano que faz mais lento, tem ano que faz mais rápido. Mas o que importa é que as montadoras ficam desenvolvendo essas tecnologias para depois, daqui a uns anos, passar para os carros de rua. Então, com certeza, eles vão aprender muita coisa usando combustível sintético que talvez para nós vai chegar daqui a 10, 20 anos, daqui a pouco a gente vai estar usando só combustível sintético porque algumas cidades não vão permitir vender mais gasolina porque cria muitas emissões. Então, enfim, eu acho que isso é o grande... Né? Eles estão tentando compensar em várias formas que não tá dando legal, entendeu? Fora que tem muitas equipes reclamando, a própria Red Bull, uma das que mais reclama, porque eles estão com a receita do bolo, com o regulamento atual, e eles estão... Se eles conseguirem atrasar isso mais um ano, é mais um ano de... Certamente que vão estar andando bem. E também, provavelmente, eles não acharam a receita do bolo do próximo carro e estão um pouco preocupados de estar muito atrás. E se tiverem as simulações muito atrás, a chance de perder o Max. Que o Max com certeza está esperando ali só ter certeza que não só o salário que vai ser bom da Mercedes, mas também que vai ter um carro que é mais competitivo, vou ter a chance de andar mais na frente do que a Red Bull. Ele fala, opa, vou trocar de barco aqui agora, né? Eu acho que essa linha de raciocínio é uma linha de raciocínio interessante, é uma linha de raciocínio que eu acho que vai em linha com tudo que está acontecendo no momento, no mundo, e tudo que a gente tem que ser politicamente correto. Só que a gente não pode esquecer também o fator competição, e a gente pode fazer uma comparação que, se você olhar a evolução de um carro de Indy, por exemplo, nos últimos 20 anos, ela foi muito menor do que a evolução de um carro de Fórmula 1, 20, 30 anos. Se olhar a evolução de um carro de NASCAR, são duas categorias norte-americanas. Ela também, de novo, ela foi muito menor do que um carro de Fórmula 1. Tanto na Indy quanto na NASCAR poderiam ter sido maiores, sem dúvida nenhuma que poderiam ter sido maiores. Só que eles também estão olhando para o show. Eles também estão olhando para tudo. Então, não só o show, a Fórmula 1 conseguiu fazer um negócio muito bacana, que hoje em dia os carros são muito próximos, então os tempos estão bem próximos, mas ao mesmo tempo gera outros problemas, que é isso que a gente está discutindo. O carro fica grande, o carro fica pesado, nesse circuito funciona, nesse circuito não funciona. É uma receita difícil de você acertar, mas eu só trouxe isso à tona só para citar como exemplo. Por exemplo, você assiste uma corrida de Indy e uma corrida de Fórmula 1, esquece tecnologicamente qual dos dois é mais avançado. Claramente é um carro de Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. Só que a corrida de Indy, venhamos e convenhamos, ela é bem mais interessante. Coincidentemente, domingo passado, tivemos uma corrida de Fórmula 1 fora do comum. Foi muito boa a corrida de Montreal. Só que se você olhar a Fórmula Indy, raramente ela gera uma corrida ruim. Raramente. É muito difícil. E se você vê a evolução dos carros nos últimos 30 anos, eles seguraram muito mais
do que a Fórmula 1. Muda isso, volta para cá, agora vai aumentando os carros, agora diminui, agora vamos colocar sistema híbrido, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por quê? Porque no final do dia todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Não, mas só fazer um pequeno contraponto aqui. Também tem a história da característica de cada categoria. A Fórmula 1 é um campeonato de construtores, é um campeonato em que você constrói o seu carro. Indy e NASCAR são regulamentos mais amarrados no sentido de, tipo, é um fornecedor único de chassi, ou os motores são carros mais próximos, assim. É um pouco do DNA de cada categoria também. É um contraponto. A NASCAR assim, não é 100%. Menos, a NASCAR menos, eu vou discordar um pouquinho de você lá na NASCAR. Eu concordo. Eu vou concordar. Mas a Indy é... Tudo bem. Agora, você acha que quantas conversas eles já não tiveram na Indy para ir no mesmo caminho da Fórmula 1? Cada equipe vai construir o seu carro. Que a escala, o orçamento da Indy. Exatamente. Então, é por isso que a minha conversa aqui, os meus argumentos são: precisa tomar um pouco de cuidado o que vai fazer. De repente, a Fórmula 1 mudou demais. Eles deveriam ter segurado um pouquinho mais e, a montadora X não vai entrar? Paciência. A montadora Y, ela não vai entrar porque não tem o carro assim, não tem o carro assado? Paciência. Eu acho que a receita para realmente ficar bom na Fórmula 1 é algumas peças do carro serem iguais para todo mundo. Por exemplo, pegar o câmbio, ser igual para todo mundo. E, por exemplo, os freios. Entendeu? Que são peças que eu acho que, se for igual para todo mundo, para a montadora que bota o dinheiro, quer ter o motor Mercedes, a outra montadora quer o motor Ferrari, que isso realmente faz diferença, que é importante os jornalistas, porque uma coisa é você ficar... Para ele comercialmente conseguir vender aquele produto. Exatamente, eu acho o motor tem que ser, cada um faz o seu. Agora o câmbio devia ser um câmbio igual para todo mundo, e os freios, por exemplo, iguais para todos. O que você vai economizar e aproximar mais ainda os carros das equipes, sabe? Economizar, o que vai economizar de custo é um negócio assim, de outro planeta. Entendeu? Já estão muito avançados. Pega um sistema de freio que já é avançado para todos, e câmbio também. Isso é uma coisa que faria uma diferença enorme e aproximaria mais ainda os carros de Fórmula 1. Que tudo isso que você acabou de falar, nada mais, nada menos, é o princípio de um carro de Indy. É um princípio do carro de Indy, que raramente a gente vê uma corrida ruim na Indy. Raramente. Tudo bem, Detroit, 2 semanas atrás, mas foi 1 em 1 milhão. Do mesmo jeito que Detroit, quando fizeram a pista há 1 ano atrás, foi melhor do que imaginava. Exatamente, foi muito melhor que a gente imaginava. E se olha pra pista, a pista é um lixo. Nossa, a pista tem lugar que se mal e mal passar um carro por vez. Só que a corrida acabou acontecendo de um jeito que acabou sendo muito boa a prova. Mas também acho, eu acho que se fizerem alguns componentes em comum para todo mundo, daí é mais o caminho que a Indy está indo e pode tornar o esporte mais interessante. Por exemplo, você vê um carro de Fórmula 1 sendo 100% elétrico, não fazendo barulho nenhum? Não, calma aí são outras questões. Não, então, daí a gente está abrindo, exatamente, a gente está abrindo uma discussão, então, mas você vê um carro de Fórmula 1 sendo 100% elétrico? Até porque hoje é uma grande interrogação, o que é o futuro do automóvel, se é com combustível sintético, se é híbrido, se é elétrico, tá todo mundo meio que um pouco, né, tem agora... pouco no ar. Tem agora o hidrogênio, enfim, as tecnologias cada vez que vai passando, estão desenvolvendo, estão tendo ideias cada vez mais novas. Então, sinceramente, isso vai depender muito de lobby, de governo, das montadoras. Né? Tá bom, deixa eu fazer outra pergunta. Você gostaria de ver uma largada de um carro de Fórmula 1, uma primeira volta, sem fazer absolutamente barulho nenhum? Honestamente, não é isso que não? Não é isso que faria para mim. As corridas de Fórmula 1 às vezes são legais. Tem as disputas, aquilo e tal. O que eu acho... Tem outras coisas ruins na Fórmula E, porém, o que importa é a potência, é a disputa. Não é se faz barulho, se não faz barulho. Isso. Eu concordo com você. Eu não estou discutindo nesse aspecto de disputa, só que eu acho que são duas coisas. Eu acho que o automobilismo, de repente, tem um espaço para ter as duas categorias
por exemplo, vamos voltar a discutir aquilo que já foi discutido aqui. Para mim, o barulho na Fórmula 1 faz muita falta. Muita falta. Então, eu acho que sempre vão ter que precisar encontrar alguma maneira de tentar encontrar o barulho que tinha na época de V10, V12, enfim, era outro mundo. Aquilo dava vida ao esporte. Sim, mas a tecnologia mudaram as coisas. Mudaram, mas tenta encontrar uma via de meio para os dois, para tentar contentar gregos e troianos. Se falar que na década de 70, 80 o carro chegava a 350, hoje está chegando só a 200, beleza. Pô, naquela época o carro era muito melhor, andava muito mais. Eu acho que não, tecnologia faz parte da evolução da vida. Então, fazer menos barulho. Tipo, hoje em dia, né, você pega numa Avenida Paulista, na Quinta Avenida de Nova York, qualquer avenida grande, na década de 70, 80, devia ter muito mais fumaça, muito mais barulho. Hoje em dia você tem carros muito mais silenciosos, muito mais quietos, que andam muito mais, tem muito mais conforto, tudo mais. Só que daí você está pegando uma via pública comparado com mas tudo bem, mas as montadoras... Mas não tem nada a ver são as uma mesmas coisa com a outra. montadoras que botam carros na rua que fazem Fórmula 1. Não, mas são dois veículos completamente diferentes. Um é um veículo de competição, o outro é um veículo de passeio. Mas é a evolução da tecnologia. Naquele tempo, a Lamborghini que se acelerava fazia um mega barulho porque era o que a tecnologia daquele tempo permitia. Hoje em dia você consegue fazer a mesma coisa com muito menos barulho por causa do turbo. Ok, só que o esporte é um show business. É um show. Eu tendo a concordar um pouco mais com o Nelsinho do que com você. Eu sei que muita gente... Obrigado. Mas eu sei que muita gente em casa deve ser hater nosso por isso. Que o barulho... Eu entendo, eu sempre brinco. Eu gosto de ver corrida boa. Corrida boa é o que é importante. Thiago, eu gosto de ver corrida boa. E outra coisa, eu acho que você consegue ter as duas coisas. Até uma corrida de kart indoor pode ser muito boa quando ela é muito disputada. Eu também concordo com vocês. Eu também gosto de ver corrida boa. Mas a questão do barulho, ela faz muito mais a diferença na pista do que em casa. O cara em casa não consegue perceber e não consegue ouvir os mesmos barulhos que você ouve na pista. Por exemplo, a redução da Fórmula 1, aquele popó que você ouve na pista. Cara, em casa você não ouve. Nada. A primeira vez que eu ouvi um Fórmula 1 ao vivo e eu ouvi em casa, quer dizer, eu ouvi a vida inteira em casa. A primeira vez que eu ouvi na pista, fez um negócio que... A Fórmula 1 veio quando para São Paulo a primeira vez? Em 91, não foi? Não, 70 e pouco, Interlagos. Não, desculpa, nessa última versão. Eu falei errado. Tá, 90. Então, foi o quê? Foi 90 ou 91, né? 90. Então, você chegou a ver uma Ferrari? Não cheguei. Então pronto. Então, o primeiro contato foi em 2005. Ok, então a gente encerra isso. Não, mas é isso que eu quero dizer. Mas assim, na TV, tipo uma Ferrari, uma Lamborghini saindo da junção e saindo em segunda marcha e trocando marcha até sei lá, na época acho que só eram 6 marchas, até sexta e... passando na frente do box deve ser uma sinfonia maravilhosa, não duvido. Mas é o que eu falei, na TV você não consegue identificar isso, faz realmente diferença lá. Mas assim, e ó que eu sou um fã hardcore. Tá, mas então por que você vai pra pista? Então assiste todas as corridas na TV, né? Mas a gente assiste tudo na TV, só pode uma vez por ano. A gente assiste na TV, por que o fã vai pra pista? Porque você tem uma experiência de você poder ver o carro de perto. O barulho, eu não tô falando que não tem que ter barulho. Eu não falei muito algum que não tem que ter barulho. Eu prefiro uma corrida... Se a discussão você prefere ter barulho ou corrida boa? Eu quero ter corrida boa. Vou dar outra analogia aqui. Você que narra NFL, né? Tá, isso. 20, 30 anos atrás, os caras viam dando cabeçada. Sim. É um esporte muito mais agressivo e tudo. Porque agora deixaram de fazer isso? O esporte ficou menos interessante? Não. Evoluíram porque é mais seguro, isso e aquilo, por causa das concussões. Exatamente. Mas continua... É menos agressivo o jogo? É um pouco menos agressivo. Mas continua muito legal. Sim. Basquete também. Na época do Michael Jordan, pra quem viu o documentário, era muito mais agressivo naquela época. Podia bater isso aqui. Hoje em dia não pode tanto, mas continua sendo legal. E faz parte da evolução. Tudo bem, uma coisa é tecnologia, outra coisa é... Mas é uma tecnologia de física, né? Pra não se machucarem. Cara, faz parte. A geração nova não tá acostumado com aquele mega barulho. A geração mais antiga tá acostumado, cresceu, nasceu com o escapamento no ouvido. Geração nova, não.
E desculpa, a gente tá ficando velho, você só tem cabelo branco, eu tô começando. Daqui a 50 anos, os nossos filhos, netos, aquilo que vão... Quantos meninos de 18, 20 anos nem carteira de motorista tem? E isso é interessante que você falou, que é verdade, porque é uma coisa que antigamente pra nós, vou pegar o meu exemplo, acho que o de vocês deve ser igual, ou até pior, assim. Deu 18 anos, cara, no dia seguinte eu tava na autoescola. Eu fiz aniversário de 18 anos no domingo, na segunda eu tava na autoescola. E vamos ser bem sérios, quantos de nós, quando fez 18 anos, já tava dirigindo há 5 anos, né? Aí, a PF é ali, tá? Não, tô falando da nossa geração, dos nossos amigos conhecidos, né? Eu nunca saí na rua antes dos 18 anos. Mas uma coisa que chama atenção é isso. Eu acho que o interesse do jovem pelo carro diminui. E antigamente era totalmente associado. A gente gostava de carro e automaticamente gostava de corrida. Hoje o que eu vejo é um fã jovem que gosta de corrida, mas que não necessariamente gosta de carro. Eu acho que mudou um pouco o perfil de geração. Então, por exemplo, vamos... A discussão filosófica é maravilhosa, que a Cal tá a gente pedindo... tá falando muito do assunto e a gente só tem 1 hora e pouca pra gravar isso, então... Tá, mas então vamos encerrar essa discussão da seguinte maneira. Que você participou dessas competições, então você vai poder me ajudar bastante. Daytona, casa cheia, 200 mil pessoas. Você vê aquele pack de 43 carros passando lá na frente, sem fazer absolutamente barulho nenhum, e você abrindo uma latinha de cerveja, acompanhando a corrida, eu sentado do seu lado, e você falando, olha que legal, os carros andando todos juntos, agora entrando na curva 1, saindo da curva 2, descendo a reta, pegando o vácuo, olha, todo mundo conversando. Você acha isso legal? Você acha que isso tem a ver com corrida, tem a ver com aquela energia? Ou seja, só vai saber a pessoa que foi lá, que sentiu isso daí, aquilo que eu tô tentando falar, ou tô tentando explicar. Tudo bem, eu acho que vão ter situações onde afetaria mais do que outras. Eu acho que se pegar a receita da Fórmula 1 vem 90 e tantos % da televisão, provavelmente, né? Lógico que você tem os eventos em cada corrida e tal, mas é todo mundo que assiste na TV, que paga pelo aplicativo, isso, aquilo. A gente não consegue sentir a diferença do som, estando alto ou não pela televisão. Lógico, você vai pra corrida uma vez, se você comparar um carro de década de 90 pra agora, você vai sentir a diferença. Porém, cara, exatamente. Tudo bem, mas... Era isso que eu ia falar. Mas mudaram, evoluiu o carro, entendeu? Então, mas será que nessa discussão toda que a gente saiu um pouco fora e estamos voltando, será que a gente não conseguiria achar uma via de meio? Que tem, o barulho vai existir. O barulho jamais vai acabar. Vai ser mais baixo, talvez. Mas acho que o barulho nunca vai acabar. Tá bom. Tanto que a Fórmula E fez o barulho fake dela. A Fórmula E tem aquele barulhinho, faz... É um barulhozinho amplificado ali. Não é o barulho 100% natural. Você pode até falar melhor do que eu aqui. Não é o barulho 100%. Tem um amplificado ali no carro pro ambiente. Então, assim, eu acho que a questão de barulhos, que deve estar bombando o nosso chat aqui, nossos comentários. A gente tá tomando pancada na cabeça. A gente poderia ficar o quê? Mais 2 horas, 3 fazendo horas? Fazendo barulho aqui, o dia inteiro discutindo sobre isso. Mas vamos passar pro próximo assunto. Que inclusive é o nosso momento pit stop de hoje. Turma, vamos lá pro nosso momento pit stop. Já que falamos de carro novo, carro velho, barulho, regulamento 2026 da Fórmula 1, vamos fazer uma sugestão nossa, que sugestão pelas pistas, e claro que você também vai entrar nessa aqui nos comentários, sobre regulamentos que vocês fariam. Se vocês fossem escrever o regulamento da Fórmula 1, o que vocês iriam propor? Só que tem 1 minuto pra falar. Vamos lá? Beleza? Bora? Tô curioso pra ver aqui os conflitos geracionais. Você começa? Posso começar. Bora lá, então. Vou cronometrar aqui. 3, 2, 1... Valendo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria de ter mais carros no grid. Tá. Eu acho que daria mais chance para pilotos novos entrarem. A gente já viu que tem interesse de várias montadoras, equipes como o Andretti querendo entrar. Acho que seria legal ter mais carros na Fórmula 1. Quantos? Até 11, 12 equipes. Tá, pelo menos mais 2, mais 4 seria legal. Boa. Eu acho que eu trocaria o asa móvel por push to pass, né? Talvez com tempo, né? Então o cara tem... Sobraram 2, 1... Deu 1 minuto. Boa. Show. Aqui é o regulamento Nelsinho Piquet para a Fórmula 1. E isso é, né, comparado com o que tem hoje, O que né? tem hoje, exato. Exatamente. Boa. Preparado, senhor Christian Fittipaldi? Vamos lá, então. Preparado? Opa.
Então vamos lá. 3, 2, 1, 1 minuto. Carros menores, sem dúvida nenhuma, os carros são um exagero hoje em dia. Eu iria mais ou menos para aquilo que a gente tinha até na época que eu corri, começo da década de TV preto 90. e branco. Fazia de alguma maneira que volte a ter o barulho do carro. O barulho é a sinfonia, é a vida, enfim, tem tudo a ver com as competições hoje em dia. Então, eu acho que aquele barulho que a gente ouvia de um V10, V12 era inacreditável. Vou concordar com o Júnior no quesito carros. Hoje em dia tem muito pouco carro, deveria ter 24, 26 carros. Ia tornar o evento muito melhor. 10 segundos. E também ia dar mais oportunidade para os outros. E voltaria com todas as pistas clássicas. O melhor momento da Fórmula 1, vamos tentar correr nas mesmas pistas. Se precisar reformar elas, que reforme. Acabou. Deu 1 minuto. Então, uma gongada aqui o Christian Fittipaldi. Quero saber qual o regulamento que você curtiu mais aqui. E, claro, também a gente quer saber quais as suas sugestões aqui. Em casa, cronometra 1 minuto. Escreve, depois coloca nos comentários aqui do nosso vídeo. E esse foi o nosso Momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta do nosso Momento Pit Stop, fã da velocidade, aqueles recadinhos básicos, like no vídeo, se inscreva no canal. Por que você que está assistindo a gente até agora, 1h10 mais de programa e ainda não se inscreveu no canal, 19. hein? 19 minutos, como disse a Cal ali. Pode ser que apareça errado lá embaixo depois, o pessoal cozinha a gente, mas por volta de 1h15 mais ou menos aqui, você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, por que você não é inscrito nas nossas plataformas de áudio, por que você ainda não é inscrito no Instagram, no @pelaspistas360, por que não deixou o like no vídeo até agora? Por quê? Por quê? É o que a gente quer saber aqui nessa nossa comunidade. Vem aí programas de membros, você vai poder ajudar diretamente o Pelas Pistas e vai ter benefícios muito bacanas. E também acompanha o melhor do mundo da velocidade aqui, sem contar na sua lojinha, pelaspistas360.com.br. Indo para os Estados Unidos, Christian Fittipaldi, Indianápolis, nada. Tivemos Fórmula Indy em Road America, pista que os dois já venceram, inclusive, aqui. Você pela NASCAR, você pela Indy, há 25 anos atrás. Show da Penske. Ele foi quanto? Uns 15 anos atrás? 2012. 12. 12? Faz 12 anos. Quase. Eu quase acertei. 15. 12 anos. Puta, eu tava nessa transmissão. Eu era recém-nascido, né? Pô. Tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Coitado, Cara, se um dia eu fizer um livro, essa prova vai ter um capítulo especial, porque foi alguns dos meus primeiros cabelos brancos vieram nesse dia aí, viu? Tem história, o Sérgio Lago que o diga também. Mas por quê? O que aconteceu? Conta aí essa história. Cara, foi um bafafá, porque inicialmente a prova não ia passar. Era o começo, só pra contextualizar, era o começo do Fox Sports no Brasil, e era por volta de junho, mais ou menos, a prova, né? Uhum. Não tinha tantos eventos no fim de semana. Então, a gente sobrava com a NASCAR, porque passava tudo. Tinha uma prova que a gente mostrou, que nos Estados Unidos não foi ao vivo e a gente mostrou. Um Snowball Dare, uma coisa assim. Já corri essa prova. A gente mostrou essa prova que nem no EUA foi ao vivo. E essa prova do Nelson, ela não ia passar, porque tinha uma Sul-Americana, acho que uma Libertadores Sub-20. Então a gente mostrou a prova do IMSA mais cedo, que nem sei se era IMSA na época, e depois ia entrar esse jogo. Só que você fez a pole. E aí a gente falou, não, peraí, o cara tá fazendo a pole, a gente tem que tentar mostrar essa prova. E era a primeira prova minha de... Primeira prova de Nationwide, de Xfinity, né? E aí ficou aquela discussão, não sei o quê, o Sérgio lá, a hora que eu falei que, ele fez a pole, o Sérgio sai da cabine, tenta conversar com o pessoal lá, acho que era o Hamilton Rodrigues, eu e o Sérgio na transmissão do IMSA, depois ia ser só o Sérgio e eu. E aí, o Sérgio vai, não sei o quê, aí um manda e-mail pra um, manda e-mail pra outro, aí fizeram o quê? A largada era no intervalo do jogo. Nossa. Então, eles mostraram o primeiro tempo do jogo, no intervalo a gente entrou com a largada da prova, aí, sei lá, os 15 minutos de intervalo foi os 15 minutos iniciais da transmissão, passou o segundo tempo do jogo e a gente volta na hora que acaba. Então, a gente conseguiu pegar quase 100% da corrida naquele dia. Então a gente pega lá depois o final da prova e deu pra ver o final da... Então foi uma história... Aquele dia foi estressante lá no... Mas deu certo depois. Mas vamos lá, voltar pra Road America Indy. Show da Penske, vitória de... Show não, passeio da Penske. Passeio de Will Power. Como eles andaram. Andaram muito.
Realmente deram um baile em cima de todo mundo esse final de semana. Um pouco de confusão na hora da largada, mas sim, foi culpa do Armstrong. Afinal de contas, ele bateu no Lundqvist por trás, mas é muito difícil, porque primeiro você não consegue enxergar direito onde termina o seu carro. Segundo, que ele não queria que o Kirkwood passasse ele logo na largada. Então, a hora que ele entrou na 1, ele tentou estar o mais embutido possível lá no Lundqvist, e daí os dois, um acabou tirando o outro fora da corrida. Agora, sim, você está tirando teu companheiro de equipe, é inadmissível, mas é diferente daquela viajada que o Herta deu lá em Detroit. Sim. O Herta largou de pneu slick, pneu frio, a pista úmida, ele tentou passar 3 carros de uma vez na hora da freada. Não vai, ain't happening. O carro vai reto, e realmente o carro foi reto e poderia ter causado um dano muito maior. Aí foi culpa do Armstrong, mas o pessoal estava no limite. E aconteceu o que aconteceu. Eu fiquei até surpreso durante a transmissão que não aconteceu uma bagunça maior, né? Que mais carros não ficaram envolvidos. O pessoal conseguiu escapar bem, né? Tanto que teve aquela imagem lá do carro do Pato, a hora que ele tá saindo da 1, ele não conseguiu enxergar nada. Ele voou pro lado de dentro, passou pela grama, só que ele teve muita sorte que ele não bateu em ninguém. Sim. E outros acabaram indo por fora. Por fora, do acidente exatamente. Ali, que foi 1, 2, 3 a Penske, uma vitória importante pro Will Power, que há 2 anos não vencia uma prova na Fórmula Indy, foi campeão em 2022. E tem um lado pessoal muito forte nessa vitória do Power, porque a esposa dele ficou muito doente no ano passado, a Liz Power, e o momento mais agudo da doença que ela teve foi exatamente nesse fim de semana do ano passado. Já até lembra daquela imagem dele com o Dixon discutindo depois de um erro do Dixon mesmo, mas você vê que o Power tá alterado, ele pega o cara pelo pescoço, tudo lá, porque era um momento em que ali estava muito grave a situação dela de doença, e tinha até um avião ali que, se der qualquer emergência, tinha que pegar aí pra visitar a esposa, e agora ela se recuperou, tá bem melhor a Liz, e ele conseguiu já colocar a cabeça no lugar, e faz uma vitória não só importante, né, Cris, porque é uma vitória que o coloca na liderança do campeonato agora. Não, coloca ele na liderança e, devagarzinho, os dois que estavam fora, né? McLaughlin e Newgarden, eles estão voltando para a briga. O Newgarden poderia ter tido um final de semana um pouquinho melhor, ou seja, não ter terminado em segundo, ter terminado em primeiro, sim. Mesma coisa em Detroit. Sim. A gente pode falar a mesma coisa do Newgarden e do próprio McLaughlin, que acabou se tirando da corrida, né? Ele cometeu um erro e acabou perdendo pontos, com certeza ele vai estar chorando no final do ano. Mas que a Penske está voltando com esses 2 carros, também está voltando. Eu tenho certeza que no final do ano a gente vai ter pelo menos 2 Penskes entrando na última corrida, disputando o campeonato. Pelo menos 2, se não tiver os 3. Contra os Ganassis. Contra seja lá quem for. Uau, olha só. Não, eu acho que vai acabar sendo o Dixon, acho que vai acabar sendo o Palou. O Dixon teve um final de semana completamente atípico, né? Não foi Dixon. E o Palou teve um final de semana de um cara com experiência, um cara que já ganhou um campeonato, que já tá olhando pro big picture. Ele viu que era impossível ele ganhar aquela corrida, então ele terminou em 4º. Ele fez uma corrida sólida, marcou seus pontos, quase foi para a liderança do campeonato. Se você for ver pelo lado de pontuação, pro Palou ele ganhou, né? Porque ele tava, acho que 18 pontos, né? 18 pontos atrás do Dixon entrando na corrida, agora ele tá 1 ponto atrás do Power. Então ele ganhou, ele não foi para primeiro, mas ele tá 1 ponto atrás do Power. Isso daí foi muito bom para ele. Muito bom para ele. Pietro, 16º, Elinho, 19º, nessa que deve ser a última prova do Elinho em missos na Indy. Última prova do Elinho, eles vão colocar o Malucas de novo, né? Então, o Malucas... Que é o carro que tava o Tom Blomqvist. Que é o Tom Blomqvist. Que o Tom Blomqvist já não volta mais para a Indy. Então, o Tom Blomqvist, ele vai provavelmente acabar no programa da Meyer Shank de protótipo para 25.
Eu tenho certeza que é isso que vai acontecer com ele. E o Malucas não tá 100% recuperado da mão, né? Mas ele vai ter que fazer um misto. E daí, como a gente tinha comentado ontem na transmissão, vai ter uma sequência de oval. Numa sequência de oval, é menos difícil você guiar num oval com a sua mão... Não 100%. Não 100%. Eu ia falar danificada, né? Não 100% do que você ter que estar 110% em todos os quesitos. E vamos ver como é que o Malucas vai. Agora, é importante lembrar, né, que esse carro 66, ele tá... O que ele tá? 23º? Ele é o 24º. Vou pegar a pontuação... Então, porque na Indy tem um programa... Esse carro é o carro do Blomqvist. É o carro do Blomqvist que o Elinho guiou as últimas 2 corridas. Por que a gente fala dessa preocupação? Porque os 22 melhores carros da Indy ganham recebem um prize money de $1 milhão. Como é que foi o Elinho na primeira? Não foi muito bem. Não, nas últimas 2. Porque ele tomou... Também tá o tempo parado, né? Faz tempo que ele não anda... É difícil, indo em linha com isso que você tá falando... É igual o Hunter Ray. Hunter Ray foi um cara que andou na época até depois do Elinho, ficou, sei lá, uns 2 anos meio parado, voltou e não tá conseguindo andar no ritmo que ele andava, né? O Hunter Ray era um cara que andava lá na frente. Então, né? É menos difícil você conseguir você andar bem num oval. No misto é bem mais difícil. Uhum. E o Hunter Ray tá andando, né? Não, ele tava andando em Indy. Só em Indianápolis. E o Elinho, por exemplo, se você for ver a corrida dele em Indianápolis, ela foi muito boa. Sim. Teve um momento, boa parte da corrida, ele tava sempre entre os 8 primeiros. Ele largou lá atrás, veio pra frente aquilo que ferrou a corrida dele foi a última parada de boxe dele. Senão, ele teria terminado entre os 10 primeiros. Comparando com a corrida de Detroit e a corrida de Road America, ele com certeza fez uma prova muito melhor em Indianápolis. O Pietro conseguiu esses pontos, ele sobe ali na classificação, ainda não está 100% atualizado o campeonato de carros aqui, mas ele chegou a 81 pontos. Então ele conseguiu abrir quase 28 pontos pro carro do Meyer Shank. Pro carro do Meyer Shank, mas o Meyer Shank é o 23º? Não, é o 25º. Quem é o 23º? É o 18 da Dale Coyne, que é um carro do 18... No corner dele? Não. Que foi o carro que o... Ray Robb. O carro que acho que o Vautier andou lá em Detroit. Deixa eu pegar aqui, é 18 esse, certinho. O carro 18 é o do Jack Harvey e Nolan Segal. Jack Harvey, que também vai mudando de piloto em várias etapas. Que é o 1851, não é um carro que corre todas as etapas. O carro 18. Dos que correm todas as etapas, aí entra o AJ Foyt 41, entra o Meyer Shank 66. O carro corre em todas as etapas, não corre com o mesmo piloto. Tem alguns que não correm todas mesmo, tem uns que não correm todas. Mas como é que pontua? Por exemplo, o 18 não correu em Indianápolis. Não conseguiu a vaga para Indianápolis, que era o carro do Segal. Não, mas não conseguiu porque ele não classificou. O Carpenter, por exemplo, o carro 20 não corre todos. Ok, mas ele estava lá para tentar classificar. É isso que eu tô falando. Eles vão para todas as etapas. Se eventualmente ele não corre, é que nesse exemplo que você acabou dando lá. Acabou não correndo e não pontuando. Então, tem essa questão do... que agora a gente não sabe se vai correr ou não, é o Agustin Canapino. Que rolo que deu na equipe Roncos. E isso daí você tá mais por dentro do que eu. Eu não... Ainda mais que eu não gosto de me envolver muito nesses assuntos políticos, mas... Não é nem questão política, é questão tipo de treta interna, mas só para contextualizar, até a informação exclusiva que a gente deu na transmissão da ESPN, por ação minha com o Vitor Martins. O que aconteceu? Só recapitulando, em Detroit tivemos um momento na prova em que o Theo Pourchaire da McLaren tenta uma ultrapassagem muito otimista. Mas bem otimista. Bem otimista, para cima do Canapino e outros carros. Tinha um outro carro na frente também, e ele bate no Canapino. Tira ali o Canapino, estava num bom momento, estava buscando o top 10 na prova, o Canapino. E aí começaram várias mensagens ofensivas em redes sociais de fãs, a maioria da Argentina, pro Theo Pourchaire, algumas ameaças, inclusive até algumas semelhantes que o Kyle Wilot recebeu no ano passado depois de um toque dos dois. Foi exatamente a mesma coisa que o ano passado. De ameaça de morte, vou te pegar, não sei o quê, os fãs por redes sociais. O que aconteceu? Algumas dessas mensagens, o Canapino deu like. Canapino saiu curtindo essas mensagens de
das ameaças dos torcedores. Aí depois ele emitiu uma nota dizendo que nossos torcedores são passionais, mas nós não tolero isso, não pode acontecer nenhum tipo de ameaça, e deu uma nota física. Sexta-feira, dia do primeiro treino, ele chega na pista, o Canapino, aparentemente ok, ali conversando com Romain Grosjean, com a equipe de filmagens da própria equipe Juncos Hollinger, vai para uma sessão de autógrafos e depois foi a última vez que a gente viu o Canapino na pista. Na sessão de autógrafos não aconteceu nada, porém teve uma conversa em que o Brett Hollinger, um dos outros sócios da equipe Juncos, né, disse que não quero que o Canapino corra por causa dessa questão de comentários, não sei o que, não tolero isso. E o Canapino ficou muito bravo que o Ricardo Juncos não o defendeu. E ele... o Ricardo, você vai maneirar dessa questão de redes sociais? Ele, não vou maneirar, eu sou assim e fico e vou manter o meu comportamento. É um cara calmo, mas quando às vezes sai do prumo um pouco, ele fica muito agressivo. Então, inclusive, o Canapino chegou a ameaçar, pediu uma coletiva de imprensa para escancarar tudo isso, conseguiram segurar, contê-lo nessa situação. Ele saiu da pista, não se sabe se ele está em Indianápolis ou se ele está voltando para a Argentina, e o Nolan Siegel acabou correndo no lugar dele nessa etapa de Road America, e não se sabe se na terça-feira, que a gente vai ter um treino de Indy no circuito oval de Milwaukee para o treinamento dos motores híbridos que serão implementados em breve, se o Canapino vai testar ou não. Então a gente não sabe se o Canapino volta para a Fórmula Indy nas próximas etapas. Mas correr então, de estoque. eles perderam, a equipe perdeu o patrocínio do Canapino, basicamente, então? Então, Porque o Canapino estava levando o patrocínio, estava levando certo? o patrocínio. Tanto que o carro do Siegel correu sem o patrocínio. E o Siegel andou bem? Foi protocolar ali, acabou, quer ver? Porque o Grosjean terminou em sexto, né? Oitavo. Oitavo, que é a companheira de equipe do Canapino, né? Cadê o Nolan O Siegel? Grosjean andou na frente do Siegel o tempo todo, só que, para você ter uma ideia, o Siegel tava andando de Indy Next. Um carro... Não, pararam ele, mandaram um rádio para ele, tava no treino entra no Next, box. Daí ele entrou no box, ele falou, vai parar, você não vai mais correr de Indy Next esse final de semana, você vai correr de Indy, sai do carro agora. Foi bem assim mesmo. Caramba. Ele começou a treinar em Costa. Mas ele correu na Indy 500, não correu, não? Não, ele tentou classificar. Ele tentou classificar, tá. Foi o bumpado. Sim. Tanto que por isso que ele correu, porque ele era o único cara que tinha licença pra poder... Por que ele era o único cara que tinha licença? Porque ele tinha feito os treinos em Ele tinha feito Indianápolis? os treinos em Indianápolis. Entendi. Então, Não, e ele também já correr. tinha corrido esse ano de Indy em outros eventos. Sim. O Nolan E Siegel. no Next ele tá indo bem? É o terceiro do campeonato. Terceiro. Perdeu agora a posição pro Caio Collet, por causa dessa prova aqui, mas ele tava brigando pelo título. Ele chegou a nem correr, Nem né? correu. Tá. O Kiko Porto correu no lugar dele. O Kiko Porto tava lá, aí eles são amigos, o Siegel e o Porto. O Siegel fala, não. E o Porto foi bem? Porto ele classificou em 18º também. O Porto fez o contrário, né? Tipo, Sim. Não tinha capacete, não tinha nada, arrumou o equipamento na hora, sentou, classificou em 18º e foi 12º na prova. Teve um toque com o competidor, teve que fazer um drive-thru, mas terminou em 12º. Tá. Você já chegou em algum lugar que você não tinha capacete, macacão, nada, que você não tava nem esperando correr e daí você acabou sentando? Eu não lembro disso. Seja carro, kart, qualquer coisa. Não consigo lembrar. Eu tenho uma memória muito fraca já pra essas coisas, mas assim... Eu não lembro, assim... Teve algumas ligações que eu tava em casa, alguma coisa que eu me arrumei rápido pra ir, que eu não lembro exatamente o que foi, mas eu lembro que já aconteceu, mas estando numa pista e acontecer isso, não lembro muito, não. Você já teve? Eu terminei em terceiro no campeonato catarinense de kart. Como assim? Eu fui fazer um evento para Chapecó, que me patrocinava durante alguns anos, acho que 94, não. Na época da Indy, né? Na época até da Fórmula 1, daí a Fórmula 1, daí acabou indo pra Indy e tudo. E daí eu fui, era pra eu dar a largada da corrida. Tá. Daí eu cheguei lá, eu fiquei tão animado com a pista era em Xanxerê. E daí eu cheguei lá, eu vi os karts andando, tudo, isso foi em 96, eu acho. Eu falei, nossa, que legal isso aqui, né? Você quer saber? Eu devia estar correndo, né? Daí eu falei, como é que eu faço pra correr? Mas você não veio dar largada? Não sei. Eu vim dar largada, mas eu queria correr. Eu tava de calça jeans, tudo. A sorte, eu não lembro por quê.
tinha um capacete meu que tava com a gente, eu acho que eu ia dar a largada e ia deixar o capacete exposto, depois pro almoço, alguma coisa assim. Eu tava de calça jeans, coloquei um moletom, alguém me emprestou uma sapatilha, uma luva, daí já tinha acontecido a classificação, eu falei, ó, não vou mudar a regra do jogo, eu largo em último. Eu larguei em último, cheguei em terceiro. Olha só. Em Xanxerê. Mas foi esse o retrospecto. O Caio acabou em quinto, o Caio Collet falando já da Indy Next, foi o quinto. Uma coisa bacana, a Jamie Chadwick venceu a prova da Indy Next. É mesmo? É. Foi a primeira mulher a vencer uma prova em circuito misto, né? na Indy Next, a terceira da história. A Bia foi a primeira em Nashville 2008 e Iowa 2009, e a Pippa Manning venceu em Kentucky 10. E a Danica Patrick, inclusive, comentou dela na transmissão de Montreal, falou lá da Chadwick, que tinha vencido a prova lá de Elkhart Lake. Muito legal. E venceu assim, liderou, foi pole, liderou todas as voltas. Que legal. Animal. Liderou todas as voltas a Jamie Chadwick. Só para pegar também sobre brasileiros, o Nick Giafone na USF 2000 abandonou a primeira e foi sétimo na segunda prova desse fim de semana. Mas foi esse o rolo da Indy do fim de semana. Próxima etapa, dia 23, Laguna Seca. Estaremos sem você, é isso? Na transmissão? Laguna Seca, eu vou estar em Watkins Glen para a etapa da IMSA. São as 6 horas de Watkins Glen. E daí eu tô chegando aqui na terça-feira para fazer o Pelas Pistas. Então eu não vou falar nada na ESPN. Aí eu fico comentando mais ou menos com a sua voz. Aí eu pego o teu cachê pra mim. Tá bom. Brincadeira, chefe. Tô brincando. E a gente fala também depois, então, porque teremos na outra etapa aí os motores híbridos também da Indy pra gente discutir esse novo regulamento que começa em Mid-Ohio, não a próxima etapa em Laguna Seca, só em Mid-Ohio depois. Que inclusive eu gostaria de... Bom, você já foi para Le Mans, você sabe a frescura que é aquele pré-corrida lá de Le Mans, mas o pessoal da Indy, eles vão estar testando, eu acho que terça-feira, né? Então, era um teste muito importante. E por isso que o Palou e o Dixon vão chegar em cima da hora lá para Alemã. Talvez eles percam o primeiro treino, que daí conversaram com o pessoal lá do ACO, tudo, eles acabaram liberando. Mas, em teoria, não pode fazer isso. Só que o Ganassi não queria mandar eles mais cedo para lá. Justamente por causa do motor híbrido, que é muito importante esse teste para eles. Então eles vão estar testando terça-feira, vão estar voando para a Alemanha, e daí provavelmente eles só vão andar, eu acho que vão perder um treino ou 2 treinos, eu não lembro direito. O primeiro treino em Le Mans oficial é quarta-feira. É quarta-feira, só que depois daí já entra na classificação. Isso. É óbvio que não vão colocar eles direto lá na classificação, e daí eles só vão começar a andar provavelmente na quinta-feira. Como os dois já tiveram experiência já no passado lá em Le Mans, eles meio que, sei lá... Conseguiram uma brechinha ali. Que você não conseguiu uma vez. Mas era a sua primeira vez em Le Mans? Aquela que você conta que você pegou... Não, foi tudo. Desde a saída de Watkins Glen até a chegada lá de Le Mans. Foi. Não, era a minha primeira vez. Então era a minha primeira vez em Le Mans. Eu lembro uma vez o Loeb foi correr. Também ele teve a etapa do Mundial de Rally, teve que fazer aquele treino obrigatório no domingo. Não, chegou o de Loeb helicóptero. Correu com a gente, eu acho. Acho que foi no ano que você correu. Só que ele tava de protótipo. Ele tava de Pescarolo. Ele tava de Pescarolo, Você tava naquela prova, então? Olha só. Não, aquela prova do... Vocês se cumprimentam e se olham na cara? vou pesquisar depois esse final de prova aí, vou ver. Tem um documentário que passava no Discovery Turbo, que eu acho que era dessa prova. Só que era de uma outra equipe menor, esqueci o nome dela, era um carrinho azul. Que os caras mostraram tipo, a temporada toda dessa equipe até chegar em Le Mans. E acho que se para... Vou pesquisar depois esse... Já que falamos de Le Mans, 24 horas de Le Mans nesse final de semana. Uma das provas mais importantes do mundo. Temos uma esquadra brasileira de 5 pilotos. O Nasser, o Pipo e o Drugo correndo na categoria principal, na Hypercars. Aliás, são 6 brasileiros, perdão. E na GT3, o Farfus, o Nicolas Costa e o Daniel Serra. E eu acho, não tenho certeza, desde 78 que não tinham 2 brasileiros que corriam no mesmo carro. Boa. Eu acho que é isso. Tá. Eu não quero ter certeza. Então, por favor, quem tá em casa, me dê uma forçazinha pra... Quer dizer, que 78 foi a última vez que a gente teve dois brasileiros correndo no mesmo carro, que é o caso do Derani e do Drugo. Do Drugo. No Cadillac 311, o Nasser vai estar no Porsche número 4. Derani não, Dirani.
Dirani. Dirani, do Pipo e do Drugo. E então só passando os números aqui, ó. Nasser no Porsche 4, Pipo e Drugo no Cadillac 311, o Farfus na BMW 31, o Nicolas Costa na McLaren 59 e o Serrinha na Ferrari 86. Serão 62 carros e pelo que nós vimos no primeiro treino, tá todo mundo dizendo que é todo mundo contra a Porsche. Você acha? Todo mundo contra a Porsche, enfim, o Nelsinho correu de protótipo, correu de GT, nesse aspecto ele até pode falar um pouco mais do que eu só corri de GT lá em Le Mans, mas é muito cedo, né? Porque a gente tá falando do único dia de teste que tem antes da corrida, que é aquele domingo que antecede o grande final de semana. E você não sabe direito quem que tá escondendo o jogo, quem não tá, se o cara tá andando pesado, se tá andando leve, quando ele colocou pneu novo, se ele pegou trânsito, se ele não pegou, que a coisa mais fácil do mundo é você pegar um carro mais lento. Aí na tua frente, e um exemplo que eu posso dar disso, um exemplo recente que foi muito claro, é o Peugeot, com tudo que falta um pouco de performance para o Peugeot, se você for ver tudo que eles fizeram nos últimos 2 anos, né, que não está indo exatamente do jeito que eles gostariam que tivesse. O ano passado eles estavam liderando, depois caíram para segundo, mas estavam andando de verdade. Eles não estavam, não é que deu uma bandeira amarela e eles foram lá para frente sem querer. Tanto que eu liguei pro Duval logo depois da corrida, eu falei, mas o que foi aquilo? Aquilo, de olhar de fora, era realmente de verdade, né? Ele falou, exatamente, o carro acendeu na hora da corrida, tudo bem, a gente foi beneficiado por causa da chuva, aquilo ajudou a gente bastante, o carro melhorou mais ainda na chuva, mas a gente realmente estava andando e liderando on pace. Então, eu acho que está muito aberto. Muito aberto, sim. Os Porsches, a princípio, parece que eles têm uma vantagenzinha, mas ainda mais uma corrida de 24 horas, que muita coisa pode acontecer. Essa experiência sua de Le Mans, Nelsinho, como que é, tipo, pilotar na cabeça de um GT, que você sabe que vai ser ultrapassado por protótipos, e o contrário também, de pilotar um protótipo e saber que vai ter que passar outros carros? Na verdade, como eu disse recentemente, minha memória é péssima. Quando eu corri de GT lá, fazem quase 20 anos, né? Não lembro direito. As últimas experiências foram todas de protótipo. Eu ainda não tinha cabelo branco. Meu ainda tava crescendo os cabelos, ainda todos. Puberdade de Júnior. Mas eu acho que a diferença esse ano, eu acho que como tem tantos protótipos, é diferente de alguns anos atrás, que não tinha tanto hypercar, não tinha tantos carros LMP1 e não andava tanto no limite. Agora, todas as equipes vão ser obrigadas a andar no limite. Porque se você não andar no limite, você não vai ganhar. Entendeu? Então, dos quantos hypercars tem? 16? 12? Não, perdão, Não, 23, mais. 23. Eu acho que deve ter umas 6 ou 8 carros que podem vencer a corrida e todos vão estar andando no limite. Então, eu acho que uma prova de 24 horas acontece muita coisa, né? De quebra de carro, erro de piloto, enfim, acontece de tudo numa prova longa dessa. Mas esse ano tende a acontecer mais porque são mais carros, mais protótipos disputando a prova, né? Quando você tem menos, você segura um pouco mais, porque você não tem tanto carro disputando, como a Toyota dominou durante tantos anos, mas ela praticamente corria sozinho, né? Diferente desse ano, que você tem várias montadoras, todas montando no limite na prova. Então aumenta muito a chance de quebrar carro, de bater ultrapassando o GT, de errar, né? Uma coisa é você andar 90%, outra coisa é você andar o tempo inteiro a 99%, 100% da potência do carro e do piloto, aumenta muito a chance de acontecer alguma coisa, que eu acho que vai ser esse ano, porque se não andar nesse ritmo, você não vai andar na frente, entendeu? Então, eu acho que tem tudo para ser uma prova muito boa. São que ano 23... foi teu melhor ano? Né? Não teve um ano que você terminou em segundo? Eu tive dois pódios lá. Então, de que? Segundo e terceiro? Eu fiz... A gente ganhou na LMP1 privada, né? Que tinha LMP1 montadores, LMP1 carros privados. A gente ganhou essa. E LMP2 a gente ficou em segundo na nossa categoria e terceiro na geral. Porque foi o ano que a Porsche... A Toyota quebrou os 2 carros, a Porsche também tinha quebrado. A LMP2 estava liderando a corrida, a Porsche passou a gente no final. E a gente só não ganhou porque o nosso starter, o nosso motor de arranque, quebrou no final. A gente perdeu muito tempo, senão a gente teria ganho a prova. Ganhou na geral?
a LMP2 a gente ia ganhar na geral. Aí teve o problema, caímos para segundo na nossa categoria, LMP2, e o Porsche no final passou os dois carros. Então a gente ficou em terceiro na geral, segundo na categoria. Ia ser legal isso daí. Um carro LMP2 ganhar na geral. Mas foi o carro que rodou no começo da prova. O que ganhou teve um problema no começo da prova, foi lá pra trás. Não lembro. E aí foi indo e passou todo mundo. Agora, você sabe que os carros da P2 são mais rápidos que os carros, hoje em dia, os Porsche. Os carros da P2, por exemplo, o carro que eu corro de LMS, é mais rápido do que qualquer um desses carros da LMP1, né? Tanto que no BOP eles tiraram o peso dos carro da tua época. O carro da minha época. Não, concordo. É o mesmo carro que eu corro agora. Você lembra quando se virava na tua época? 29, 30? Então. Mais ou menos? Não, hoje aquele pelotão do meio tava virando 29 baixo. O pelotão do meio dos hypercars. Ah, tá. A volta mais rápida foi 26 e pouco. Eu tenho que olhar, eu não tenho. Não, 26 e 9, acho que foi. 26 acho que eu tenho algum lugar aqui. Mas, enfim, por exemplo, em Imola, o nosso tempo de volta é mais rápido que os hypercars da LMP2. Então, ou o carro tá muito pesado, botaram muitas restrições nesse carro para ele não ficar tão rápido. O P2 volta para Le Mans. O P2 vai ter em Le Mans, só que com muitas restrições, né? Para não andar mais do que o... se você vê todos os tempos, por exemplo, o primeiro foi o Porsche, virou 26 e 9. Daí, até o penúltimo, tava em 30. Tá. Ou seja, numa pista de 3 minutos e meio, 3 segundos... Você pega atrás. Não é nada. É a mesma coisa você ir para uma pista pequena virar meio segundo pior, 7 décimos pior, sei lá. Então, voltando àquilo que ele tinha comentado, a corrida vai ser muito apertado. Os únicos 2 carros foi o carro da Proton, que virou 31, mas eu tenho certeza que ele deve ter tido algum probleminha mecânico. E o carro lá da Isotta Fraschini, que testou muito pouco, acho que acabou de ficar pronto, eles viraram 33, um pouquinho mais rápido que os carros de P2 e estão um pouquinho fora em relação aos outros. Mas, realisticamente, eles provavelmente, se eles terminarem a corrida sem nenhum problema mecânico, já vai ser uma vitória para eles. Mas fora esse único carro, o resto tá emboladão. Vai ser legal. Torcer pro Nasser, pro Pipo e pro Drugo, porque o Brasil nunca venceu as 24 horas de Le Mans no geral. Já tivemos vitórias com o próprio Serri, com o Negrão, o André Negrão, em 2 vezes nas classes, mas na geral a gente nunca venceu as 24 horas de Le Mans. Isso daí a gente tem que dar uma olhada. Não, geral nunca ganhou. Não, terminou em segundo, eu acho. Já, mas ganhar, primeirinho, ainda é o título que falta... automobilismo brasileiro. E também voltando há muito tempo atrás, eu acho que terminou em 78 com o Paulão, ou 70... Eu acho que em 78 terminou com um carro brasileiro em segundo, se eu não me engano. Eu teria que pesquisar alemã 70 e pouco, mas... Daí você pesquisa e daí... Nós tivemos segundos lugares, sim. Não, a gente teve... Não, mas teve um segundo lugar há muito tempo atrás também. Quase ganhou a corrida. O Patti acho que foi segundo. Eu acho que o Patti foi segundo. Então eu confundi o Patti. Não, mas eu acho que o Paulão tava no carro também. Pô, aí já não lembro. Mas a melhor volta da corrida, quando a gente correu, foi 28. Na corrida. 3 minutos e 28. Então vocês estavam virando o quê? 26 na classificação? Talvez. Alguma coisa assim. As melhores voltas da corrida, isso foi em 2017, eu acho. É a segunda sua, hein? O Hopintung foi o mais rápido. Mas também em corrida depende... Boa. Uma última pergunta, recebemos um comentário, a gente costuma ler os superchats aqui. Esse não foi um superchat, mas vale uma pergunta pra você, Christian, O Piloto. Ele perguntou: Christian, conta pra gente do comercial de chiclete que você fez quando era mais novo. Eu recomendo. Ele disse que é seu fã. Eu gosto mesmo de máquinas quentes e de chicla de bola Plock. Agora então, juntaram tudo. Plock vem com figurinhas de máquinas quentes. Comece já a sua coleção, acho que de máquinas quentes ou de xícara de bola Plock. Daí eu pegava, acelerava a moto assim. Calma, não terminou. Tá. Daí no final
eu pegava um chiclete de plock assim, colocava na câmera assim, eu recomendo. Sensacional. Você sabe quando foi gravado isso? Não tem a menor Eu não ideia. sei, porque eu ainda lembro, em 82. Nossa, Deus. 82 foi gravado A esse gente não comercial. era nascido e isso é verdade, não é? Estamos inventando agora não. 82? Você conhece de 82. kart? Correr de carro. Tinha acabado de começar a correr de carro. De carro? De kart? Não, carro. Não, Pô, não sei. Caramba. Carro já falta ele que vai falar que eu comecei a correr na época Não, do sei lá, é Fangio, sei lá. 82. É que você entrou com carro 87. Não, eu comecei a correr de kart final de 81. Tá. Esse comercial foi gravado em 82. Então você entrou tipo como modelete, só não era como piloto, não foi tipo um patrocínio. Não, foi uma propaganda pra Plock, mas Tá. a Plock não patrocinava meu carro. Entendi. Quem patrocinava o meu carro? Kart. Não, o meu kart. Quem patrocinava meu kart naquela época era a Lembra a roupa infantil da malharia Noruega? Foi meu primeiro patrocinador. Norway. Tá. Norway era a linha da roupa deles, Tá. eu acho, mas a fábrica, quem tava por trás, chamava Malharia Noruega. Entendi, olha só essa aí. Essa eu não lembro. Esse apetite. Quem foi teu primeiro patrocinador? Arisco. Primeiro? Você corria com alguma coisa antes da Arisco ou não? Não tinha nada. Não, alguma coisa escrito no capacete. Não, sei lá. Eu lembro que tinha uma Arisco. Não era Arisco. Arisco. Só tinha Arisco. Não, mas antes da Arisco. Por que você viu uma foto de alguém, daí, sei lá, tava com a foto do carro da Marlboro, daí colocou o Marlboro, sei lá, teu pai da Canon, Não. enfim, nada. Não, depois, o meu primeiro macacão foi um macacão de pano lá que a mãe de um amigo nosso lá de Brasília fez. Mas liso. Macacão azul, mas tinha só Arisco, eu lembro. Mas depois eu andei com vários macacões que meu pai recebia, porque eu comecei a andar em 94, 93, 94. Meu pai ainda fez umas 2 corridas de Le Mans. Então todos aqueles macacões que eram dessa grossura, da Sparco, aqueles bonitões, que bonitão, era aquele aquele. branco. É. O branco daquela época era um branco meio satinado, era um branco perolizado. Não sei se vocês lembram, a Sparco era um material bem... Era bonito aqui. Era um negócio legal. E aí ele pegava, mandava diminuir. Então eu andava, com um molequinho de 10 anos, com Corona, Hollywood. Eu com 10 anos de idade andando com marca de cigarro e álcool no macacão. Então você andava com os macacões do Nelson. Os velhos não, né? Mas os da época do meu pai, que ele corria de Le Mans, mandava diminuir e eu tinha esses. Meus primeiros 2 macacões de Fórmula Ford e Fórmula Ford. Meu primeiro macacão de Fórmula Ford foram 2 macacões do Alboreto. No teste de pneu lá do Rio de Janeiro, terminou o teste de pneu lá do Rio de Janeiro, estava pendurado os 2 macacões dele. Ele me deu via Domingos Piedade, que era muito amigo do meu pai, que era manager dele na época. E daí eu lembro que, a gente teve que tirar todos aqueles emblemas lá da Ferrari, a Jeep, Ferrari e tudo. E daí colocamos Philly Shave. E daí meu segundo macacão, no ano seguinte, quando eu fui correr de Fórmula 3, era o macacão que o Emerson usava lá na Indy. Então, O Pepe Romero lá? Não. Era já 89. Já era um macacão Marlboro já. Então, aproveitando que era a mesma cor. As máquinas quentes aqui. Do chiclete Plock. A gente vai colocar vamos colocar depois na tela aqui. Olha só as máquinas quentes que você acelerava aqui. Então, você conseguiu resgatar isso daí. E daí a Cal colocando fogo, né? Lenha na fogueira. Que legal, vamos lá. Rapaz, a gente vai colocar no nosso Instagram, no @pelaspistas360. Turma, é isso. Chegando ao fim o nosso Pelas Pistas dessa semana. Já sabe, like no vídeo, se inscreva no canal, loja Pelas Pistas, pelaspistas360.com.br. Se inscreva no nosso canal e semana que vem a gente volta com mais, beleza? E esse final de semana tem o quê? Só Le Mans, né? Só Le Mans. Pô, Le Mans se deu bem, hein? Só Le Mans. Ô, louco, eles vão estar Mas sozinhos. acho que tem que ser. Não, tudo bem, só que às vezes você não consegue montar um calendário com todas as categorias. Não, é só Le Mans falando de Indy, Fórmula 1 talvez as maiores, né? Tem NASCAR. Não, NASCAR vai ter, bem lembrado. Então vai ter NASCAR, Indy não vai ter, Fórmula 1... Não vai ter, tudo dia 23. Não vai ter, é tudo dia 23. Mas eu acho que essas grandes provas tinham que ser isoladas. Nem você vai estar correndo esse final de semana. Agora o próximo é o off teu, né?
Agora é off. Você corre off. o outro. Corro outro. na No Porsche. outro sábado. De Porsche e Estoril. Aí Estoril. são 3 seguidas. Porsche Estoril, Stock Velocitar e LMP2 em Imola. 3 seguidas. E depois tem o WEC aqui em São Paulo. Você corre também? Não. Vou trabalhar lá só. Ah, olha só. Boa. Bastidores WEC no Pelas Pistas. Beleza? Sim, senhor. Turma, Valeu. brigadão pela companhia. Semana que vem a gente volta com mais no Pelas Pistas.